A história começa com uma garota visivelmente assustada chamada Yuri, tentando ligar para os pais, mas o número tá fora de área ou desligado. Então seu irmão Rika acaba ligando para ela, que atende desesperada, pedindo ajuda por estar no topo de um prédio desconhecido, sem explicações de como foi parar lá. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco? Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá. Rika menciona que a irmã tá no mundo alternativo, mas não entra em detalhes. Primeiramente, ele tenta acalmar a garota, elogiando a coragem e a tranquilidade dela. Logo ele começa a analisar a situação, informando que esse mundo era real, não se tratava de uma ilusão. Ele verificou vários prédios e todas as sacadas estão bloqueadas, ou seja, não dá pra descer. Além disso, ele não conseguiu encontrar nenhum elevador, e todos os prédios são conectados por pontes. Uma mulher em perigo interrompe a conversa e um homem com máscara segura um bastão de beisebol e tá atrás dela. Rika se certifica que a irmã tá segura e revela que a intenção dos mascarados não é matar, e sim levar as pessoas até o desespero, fazendo elas pularem dos prédios. Enquanto ele revela essa informação, a mulher perseguida decide pular e cai de cabeça no chão. Então Rika pede pra irmã se proteger, porque ele vai descobrir onde ela tá e salvar ela. Porém, um cara gigante surge e ataca ela com uma katana, mas ela consegue desviar. Como ela deixou o celular cair, o cara espeta o aparelho com sua espada e joga do prédio. A garota tenta fugir pela ponte, enquanto considera se aquilo tudo era na verdade um sonho, e caso ela se jogasse lá do alto, simplesmente acordaria. Porém, ela decide continuar, mas após atravessar a ponte, o homem consegue pegar ela, mas um policial dispara no assassino, eliminando ele. O policial e seu parceiro, Mizushita, estão investigando a situação dos mascarados, e por sorte encontraram Yuri no caminho. O oficial que salvou a garota chega perto da sacada e comenta que nem aqueles mascarados sobreviveriam a uma altura daquelas. Porém, Mizushita empurra o parceiro, eliminando ele. Após o ato, Mizushita debocha da morte do companheiro e levanta a espada que tinha pegado do capanga de máscara, se sentindo feliz por estar sozinho com uma garota do colegial. A garota fica confusa e questiona o policial por sua atitude, e ele responde que a resposta para um mundo louco é se tornar insano. Enquanto isso, longe dali a cena foca em outro homem, de máscara e terno, fumando um cigarro. Mizushita manda Yuri encostar na parede e tirar a blusa, mas enquanto a garota hesitava, ele mesmo arranca os botões da blusa dela com a espada, afirmando que não seria capaz de fazer isso no mundo real. Enfim, ele expõe a garota e manda ela tirar a roupa de baixo, mas no momento em que Yuri tirava a roupa, aquele mascarado de terno dispara em Mizushita com um rifle de longa distância. Com o abusador caído, a garota consegue correr e se proteger dos disparos atrás da parede, porque a intenção do atirador era acertar ela após o policial. Mizushita tá vivo e começa a se rastejar na direção da garota, pedindo socorro, mas é acertado de novo e morre. Então Yuri percebe que realmente os mascarados não têm a intenção de matar, mas se você não quiser tirar sua própria vida, eles se encarregam disso. Protegida pela parede, ela puxa o oficial e vasculha ele em busca de algo que possa ajudar. Enquanto observa Mizushita em chamas, Yuri tem a clareza de que tá em um mundo perverso, e que a sua sobrevivência depende de não permitir que a razão segue ela, usando o que for necessário para sobreviver. Assim ela corre para longe do perigo. Do outro lado, o sniper puxa do terno uma foto que Yuri tinha dedicado ao irmão, e diz o nome da garota com uma estranha dificuldade, como se fosse uma criança aprendendo a falar. Yuri avança e encontra outra mascarada no prédio ao lado. A capanga tá segurando uma foice encostada na sacada, sem se mover, e Yuri toca seu quadro, enxergando ali uma boa hora de praticar sua mira. Porém, antes de sacar o revólver que furtou de Mizushita, um pensamento invade a consciência dela, fazendo ela questionar como poderia se tratar de um treinamento, se o alvo é um ser humano. De todo modo, talvez os mascarados nem sejam humanos, afinal de contas, ou talvez Yuri só esteja perdendo a cabeça de vez. Perdida em suas reflexões, ela vê a mascarada se afastar calmamente, como se não tivesse alguém ameaçando apontar uma arma contra ela. Ela toma certa distância e pega impulso em alta velocidade, até que pula do prédio onde estava até pousar ao lado de Yuri. Sem hesitar, a mascarada ataca Yuri e rasga parte da saia dela, fazendo a protagonista se arrepender de não ter disparado antes. Para não ficar no prejuízo, ela dispara contra a mascarada 3 vezes, mas erra todos os disparos. Aquela mulher insana agia como se não tivesse sendo alvejada, enquanto sinalizava que não com o dedo. Com isso, Yuri pensa que a mulher não quer matar ela, então tenta convencer a louca que vai tirar sua própria vida, para não ser eliminada. Ela se pendura na sacada e pede para a mascarada avisar Rika que sua irmã morreu, caso ela saiba quem ele é, de alguma forma. Por fim, ela faz questão de mencionar o próprio nome para a
doida, Yuri ronge e se joga. Pra garantir que a jovem se jogou, a mascarada vai até a beira, expondo seu corpo pra Yuri, que tava no andar de baixo da sacada, alguns metros abaixo. Yuri imaginava que aqueles malucos se certificavam que as pessoas estavam indo de base, então esperou o alvo aparecer por conta própria. A garota dispara 2 vezes, acertando uma das balas na máscara da criada, o bastante pra fazer ela cair pra trás. Depois do caso resolvido e a adrenalina baixar, ela sente uma dor enorme no bumbum, pela queda do andar de cima. Porém, após subir novamente, ela vê a mascarada se levantando, o que faz ela questionar de novo se aquilo era realmente um ser humano, apesar que finalmente ela estava sangrando como qualquer mulher comum, ao levar um disparo, portanto não deve ser nada sobrenatural. Yuri ganha confiança e avança alguns passos, querendo informações sobre o que está acontecendo, mas a criada alerta para ela não se aproximar, senão teria que matar ela, porque seu cérebro ainda estava sendo controlado, assim sendo obrigada a obedecer ordens do comando. Yuri fica sem entender, mas a mulher insiste, dizendo para a garota nunca olhar para o interior de uma máscara, porque parece que algo eletrônico exerce esse controle sobre as mentes das pessoas. Assim, a máscara sofre um curto-circuito e a mulher recita o seu último comando. Se o código for danificado, suspenda rapidamente todas as funções. Nessa hora, o comando ordena que ela tire a própria vida. Yuri tenta impedir, sugerindo que a mulher se livre da máscara, mas ela responde que não pode desobedecer nenhuma ordem. Depois de desejar que Yuri encontre o irmão, ela se joga do prédio. Antes de atingir o chão, ela se sente aliviada, porque finalmente poderia ter paz. Yuri acompanha toda a cena e não suporta toda a pressão psicológica, entrando em desespero por tudo que vivenciou nos últimos minutos. Ainda por cima, o espírito em chamas de Mizushita surge diante dos olhos dela, lembrando a garota que seria estranho não enlouquecer nesse mundo louco. O espírito some e Yuri chega à conclusão que os verdadeiros inimigos não são os mascarados, mas sim o comando. Portanto, ela pega a foice da mulher morta e promete sobreviver a qualquer custo, mas logo percebe que ninguém consegue fazer isso de barriga vazia. Ela encontra uma mochila com mantimentos e uma pistola com silenciador. Enquanto se alimenta, ela se pergunta como um ser humano consegue correr e pular como aquela mulher, mesmo que esses mascarados sejam controlados por alguma coisa. Como são inimigos extremamente habilidosos, ela não pode vacilar nem por um segundo. Após a refeição, ela chega até um prédio que tem 3 pontes ligadas a ele. Ela reúne coragem e avança pela ponte até o edifício. Porém, um helicóptero surge pelos ares e o vento que ele causa rompe uma corda que estava fragilizada, fazendo a ponte pender, com a garota se agarrando nela para não cair. Perto dali, o sniper dá outra tragada em seu cigarro e prossegue sua caminhada tranquilamente. Já Yuki pega a foice para se equilibrar e usa seu peso para voltar a ponte para sua posição normal. Salva do perigo, ela entra no prédio empunhando sua pistola, mas logo de cara encontra uma mulher morta encostada na parede. Dessa forma, ela descobre que algum mascarado deve estar por perto e provavelmente armado. Refletindo sobre o nível do perigo, ela considera dar meia volta e buscar outro caminho, mas decide vasculhar o prédio, já que arriscou a própria vida para chegar até ele. Ela encontra um papel no bolso da vítima, revelando a nota de um serviço de evacuação via helicóptero, oferecendo resgate a quem chegasse no heliporto. Porém, a capacidade máxima é de apenas uma pessoa. Com certeza, ficar ali não era nada melhor, então ela decide ir até o ponto de resgate, mesmo que talvez se trate de um golpe. Naquele momento, disparos são escutados ali dentro, junto de alguém pedindo socorro. Yuri se aproxima para verificar a situação, e lá tinha um homem implorando por sua vida, já que tinha uma mãe idosa e um cachorro ainda mais idoso para cuidar. Yuri se expõe mais para ver quem estava ameaçando o homem. Ela pensou que era um mascarado, mas se tratava de uma jovem garota empunhando uma pistola, o que deixou a protagonista extremamente confusa. Por fim, ouvimos um disparo acontecendo. Acontece que Yuri tinha disparado contra a arma da garota loira, fazendo a pistola dela cair. A loira puxa uma faca e elimina o homem, então desafia Yuri a disparar de novo, chamando ela de marinheira de uniforme. Yuri se apavora enquanto a loira elogia a gentileza da protagonista por ter tentado salvar aquele homem. Num mundo como aquele, é raro encontrar qualquer tipo de cordialidade. Mesmo assim, ela precisa eliminar Yuri, já que o resgate só oferece vaga para uma pessoa. Nesse mundo, a gentileza não vai levar ninguém a lugar nenhum. Em seus pensamentos, Yuki pergunta para Rico o que deve fazer, então começa a chorar e se recusa a atirar, implorando que não aconteça o conflito. Já que sua rival tem vantagem por conta da arma de fogo, a loira fica contente com o cessar-fogo. Porém, ela continua provocando Yuki, afirmando com convicção que a protagonista nem deseja sair daquele mundo tanto assim, e que qualquer ser humano, se forçado bastante, pode se tornar um matador. A loira não perdeu a cabeça em nenhum momento, mesmo depois de tudo isso, e Yuki admira isso. Porém, ela lembra que não pode fugir desse mundo e deixar o irmão para trás. A loira tenta apressar Yuri porque o helicóptero já vai partir, porém a marinheira de uniforme continuava presa em sua cabeça, refletindo sobre os perigos desse mundo e como ela não pretende seguir as regras dele, porque não é capaz de eliminar outras pessoas nesse duelo mortal insano. Pensando nisso, Yuri deixa a outra garota partir pro helicóptero, mas nesse momento o sniper chega e dispara contra a loira. Yuri consegue salvar a garota, mas quase é atingida. Ela revida com disparos e as duas arranjam cobertura. Ela nota que tem vantagem
vantagem numa troca de tiros, porque o rifle de longo alcance do mascarado não é tão eficiente num combate de curta distância. A garota loira se sente agradecida por ter sua vida salva por Yuki, mesmo que tenha tentado eliminar a marinheira há poucos segundos atrás. Naquele instante ela estava chorando como uma criança, mas quando o mascarado chegou, os olhos dela mudaram completamente. Protegidas pela cobertura, as garotas trocam nomes, e a garota desconhecida se apresenta como Mayuko Nisi. No meio disso, o sniper repara na faca jogada no chão e dispara contra ela, fazendo a bala ricochetear perto das garotas. Como resposta, Mayuko considera deixar Yuri para trás e se safar, porque ela se lembra de quando era pequena. Desde que nasceu, ela vivia cercada de inimigos, inclusive seus próprios pais. Por esse motivo, ela se adaptou rapidamente aos duelos mortais entre humanos. Sobrevivendo nesse mundo, ela já eliminou humanos e mascarados de várias formas, porque essas são as regras, e as regras são a própria justiça. Com essa convicção, Mayuko se convence que Yuri tá errada, porque pessoas bondosas não podem sobreviver num lugar como aquele. Porém, ao mesmo tempo, a lembrança de Yuri salvando ela surge na sua mente, fazendo ela repensar. Assim, ela chama Yuri para subir as escadas, e mesmo que só caiba uma pessoa no helicóptero, ela tem uma carta na manga, prometendo usar essa carta para ajudar a protagonista. Ao subirem a escadaria, o atirador vai atrás das garotas, mas é surpreendido com uma granada que explode. As garotas vão se certificar que ele morreu e encontram um vidro quebrado, dando a impressão que ele caiu pela janela. Mais tranquila, Yuri agradece Mayuko por ter usado sua última arma para ajudar ela, e a loira responde que só fez isso porque tinha sido salva antes. Yuki diz que por mais que a Nisi seja uma matadora, não parece ser uma má pessoa. Mayuko Nisi pergunta se Yuri realmente vai deixar ela subir naquele helicóptero, mas a garota tá distraída com o chapéu do mascarado na mão. Não satisfeita, Mayuko chama a atenção da protagonista, que confirma que vai deixar ela ser evacuada, mas com uma condição: caso realmente chegue no mundo real, Mayuko deve entregar a carteirinha de estudante de Yuri pros pais dela e informar eles que seus dois filhos estão naquele mundo macabro. A garota aceita a condição e, ao se despedir, promete que jamais vai esquecer Yuri. Porém, antes que ela fosse embora, a protagonista pede um celular para tentar ligar pro irmão, mas Mayuko tampa a boca dela porque tinha escutado um barulho. Era o helicóptero ameaçando partir, então as duas se apressam para subir ao térreo, enquanto ao fundo o mascarado aparece vivo, com sua máscara rachando. As garotas chegam ao helicóptero, mas o helicóptero tinha acabado de partir, e Yuri perde a linha, disparando várias vezes contra o veículo. Ele dá a volta e para no ar perto delas, fazendo elas acharem que eles voltariam para buscar elas, só que na verdade era um mascarado armado, que dispara várias vezes nas garotas por vingança, mas nenhum disparo atinge elas, e o helicóptero vai embora. Yuri pede perdão por ter causado todo esse atraso, mas Mayuko responde que estava ciente dessa possibilidade. Além do mais, ela admite que na verdade também não tinha o desejo de sair daquele mundo. Yuri ignora a nova amiga e observa que o helicóptero é o ponto fraco desse mundo. As pessoas mostram seus pontos fracos quando estão desesperadas, e com certeza aquele sniper tava. Então ela pensa que poderia causar algum dano aos mascarados se lidasse com aquele veículo, e por isso planeja encontrar aliados de combate, além de um piloto para roubar o helicóptero, ou como diria Yuri, conquistar o céu. Mayuko fica impactada com a última frase da amiga e percebe que aquela postura de Yuri não era só uma infração contra aquele mundo, mas também uma invasão contra o próprio. Porém, Yuri cai e Mayuko impede que ela chegue ao chão. Inconsciente, Yuri Honjo não responde às falas da parceira. No vestiário, o sniper toma um banho sem sua máscara, revelando vários circuitos na parte interna do acessório. Após se arrumar, ele reflete que a rachadura na máscara pode ter recuperado um pouco da consciência dele, mas não o bastante para desafiar o comando. Ao aparecer a foto de Yuri em uma lembrança controlada pela máscara, ele sente que tem certeza que devia estar fazendo alguma coisa. Nesse momento, outro mascarado surge no corredor, e eles passam um pelo outro sem nenhum problema. Porém, um homem de machado tenta atacar o sniper pelas costas, que responde com um disparo contra seu alvo. A bala acerta o machado, poupando o homem, mas no segundo disparo, o atirador consegue eliminar seu inimigo. Entre uma tragada e outra, o sniper se questiona se os outros mascarados vão começar a atacar ele, por conta dessa rachadura na sua máscara. Por mais que sejam oponentes perigosos, ele também acha que pode ser emocionante. Voltando a Yuri, ela tenta se lembrar da origem de todo esse evento, o motivo dela ter parado naquele mundo. Durante seu sono, ela se recorda de um momento na sala de aula, que olhava pela janela e via uma torre muito mais alta que a Skytree, alcançando os céus. Após observar aquela torre, ela foi transportada até esse mundo paralelo. Após acordar, ela não encontra Mayuko, mas percebe que a amiga arrumou alguns itens para ela. Uma bota, por exemplo, encaixou perfeitamente na protagonista. Ela se lembra que aquele calçado pertencia àquela mulher que tinha sido eliminada na entrada do prédio, mas sabe que é melhor isso que ficar descalça. Como a pistola tinha sumido, Yuri acha que a parceira trocou a arma pela bota, e que isso era desonestidade da parte dela, justo quando elas estavam se tornando amigas. Pensando melhor, Yuri não se lembra de Mayuko dizer que elas eram amigas, e chegou à conclusão que ela tá sozinha de novo. Da janela, um mascarado se aproxima, e Yuri corre atrás de gritos que escuta nas redondezas. Mayuko sai do banheiro
companheiro com a pistola na cintura e ao ver que Yuri tinha sumido, percebeu que não podia deixar aquela garota sozinha por nem um segundo. Yuri trava sua passada no meio da ponte, aterrorizada pelo pavor do escuro absoluto que cercava tudo abaixo daquele mundo. Mesmo se lembrando da sua quase queda há pouco tempo atrás, ela reúne forças para prosseguir em seu objetivo. Ao mesmo tempo, 3 mascarados observam ela da porta de um prédio e um de garras, aparentemente o líder, comanda um deles que vai atrás da garota. A mascarada se aproxima de Yuri, mas o escuro impediu que ela visse o corte de foice na ponte, uma armadilha da protagonista para fazer parte da ponte ceder. O líder se aproxima da companheira que se segura para não cair, e Yuri pensa que existe camaradagem entre os mascarados, porém o rapaz mexe com a mulher até ela cair na escuridão. Yuri sabe que só resta uma bala no seu tambor, porque 5 foram gastas com a criada. Se ela quiser eliminar aquele mascarado, a chance é só uma. Ela dispara, mas o revólver falha. Como seu irmão havia dito, armas policiais não são muito confiáveis. Ela recua até sair da ponte, mas dá de cara com o muro e fica sem saída. Os 2 mascarados restantes chegam até a garota para eliminar ela, mas Mayuko aparece na hora, pedindo desculpas para a amiga, caso acerte ela. Como ela não sabe atirar, essa é uma possibilidade. Sem cerimônias, ela dispara várias vezes contra seus oponentes, e o líder mascarado usa seu companheiro de escudo, que vai de base no ato. Quando a munição da pistola acaba, o líder se sente livre para atacar. A garota joga a arma na direção do mascarado, mas não acerta, e ele rasga a blusa de Mayuko com sua garra. O mascarado esbanja confiança, porém Yuri dispara 5 vezes contra o homem, acabando com ele. Como Mayuko também sabia, a protagonista tinha guardado mais um cartucho na bolsa, por precaução. Por isso, a amiga jogou a arma para ela quando o louco atacou. Como ele ainda estava respirando, elas tiram a máscara dele. Mesmo ferida, ele provoca a garota, dizendo que tá vendo a calcinha dela. Mas Mayuko chuta um homem. Yuri pergunta o que acontece quando se vê o interior de uma máscara, e ele responde que é como estar em um sonho. Você passa a obedecer o comando, mesmo que não queira, uma lavagem cerebral que impede que você volte ao normal. O homem iria começar a explicar qual é o sentido por trás do comando, mas o próprio comando elimina ele. Após o trabalho em equipe, as duas se alinham, porém Mayuko admite que pode trair Yuri, caso as coisas apertem. Por outro lado, Yuri promete se esforçar para que isso não aconteça. Yuri tenta destruir as máscaras para ninguém mais usar, e consegue depois de algumas pisadas. Enquanto isso, Mayuko pensa que nunca tinha visto alguém tão forte como ela antes. Yuri joga os restos das máscaras do alto do prédio e pergunta que horas são. Mayuko tira um celular do bolso para conferir e a protagonista arranca o aparelho da mão dela. Longe dali, o sniper confere a foto de Yuri, dedicada ao irmão dela. Vagas lembranças indicam que ele é o irmão dela, mas essa impressão não se concretiza na mente controlada dele. Yuri liga pra Rika, que atende, fazendo a garota chorar de emoção. Ela revela pro irmão tudo o que passou, além do plano sobre o helicóptero. Rika elogia a postura da irmã e informa que conseguiu encontrar a localização dela, através de informações sobre o helicóptero e o sol. Porém, como ela tá longe, ele ainda vai demorar pra chegar. Por último, ele surpreende a irmã, pedindo que ela mate sua parceira, Mayuko Nise, porque ter uma aliada estranha representa um risco de vida. Yuri não aceita de início, mas acata o pedido do irmão e dispara no olho da amiga. Porém, isso não passava da imaginação dela. Na realidade, Yuri ameaça eliminar o irmão, ao invés da parceira, caso ele continue falando daquele jeito. Como ela recusou a ordem de Nika, ele abandona o resgate da irmã, mas pede para participar do roubo do helicóptero. Como ele pousa todo dia em um heliporto diferente, ao invés dos dois se encontrarem, eles deveriam esperar em pontos diferentes. Yuri reflete que Rika só fez aquele pedido horrível para testar a determinação dela com o plano. Por isso, ela comenta que o irmão tem uma personalidade bem perversa, e ele pede desculpas, prometendo que vai compensar isso. Ele diz que depois vai dizer tudo o que ela deve fazer em relação ao plano e desliga. Yuri ia devolver o celular, mas acaba abraçando a amiga. Ela tá com vergonha de Honjo, que é como ela chama a amiga, já que tá um bom tempo sem tomar banho. A protagonista pede desculpas porque imaginou uma coisa estranha, e Mayuko fica extremamente envergonhada por talvez ter imaginado outra coisa. Em um corredor escuro, cheio de mascarados, o sniper se pergunta o que vai fazer com ela. Enquanto isso, Yuri e Mayuko estão atravessando uma ponte, e a loira não entende como a companheira poderia dar as costas para um estranho. Frieza ou inocência, talvez a garota só confie nela, afinal de contas. O vento bate e a saia da Yuri levanta, então a amiga percebe que vai ter trabalho protegendo alguém descuidado daquele jeito. Por isso, Mayuko pede que Honjo deixe ela ir na frente, na próxima ponte. Nas redondezas do mundo paralelo, um homem com um martelo observa um mascarado comer o outro. Ele comenta que aquilo era nojento e o mascarado avança nele. Ao contra-atacar com sua marreta, o homem revela que sua irmã, Yuri, sempre achou que ele era forte desde pequena, mas ele diz que só é forte de verdade na presença dela. O que fazia ele parecer fraco era o nome dele, Rika, um nome sem graça e feminino. De volta à ponte, Yuri estava explicando que Rika é escrito com os caracteres das palavras razão e fogo. Enquanto Yuri elogia o irmão por ser gente boa, o sujeito estava marretando impiedosamente a cara do mascarado. Rika analisa que mesmo quebrando a máscara, ela deixa vestígios no cérebro da pessoa, impedindo que ela volte a ser normal.
normal, por isso ele decidiu eliminar todos os mascarados. Em circunstâncias normais, ele jamais mataria um humano, mas a situação pede medidas drásticas. Enquanto reflete sobre sua situação, chega a memória de um sujeito estranho, na mira do revólver de Rika. Ele assume que não é mais o irmão que era antigamente. Nesse momento, o sniper se lembra do que deveria fazer. O objetivo é encontrar Rika de novo e acertar as contas com ele. Após eliminar o mascarado, o irmão de Yuri reencontra dois de seus aliados, Okihara e Takeda. Ele pergunta se os outros três estão bem, e os camaradas informam que todos devem voltar rápido, porque suas defesas ficaram enfraquecidas com a ausência do líder. Rika pensa que não planejava ter aliados, porém não consegue deixar sua compaixão de lado. Assim que eles decidem voltar, uma bala de canhão atravessa o olho direito de Takeda, e eles percebem um mascarado arremessando os projéteis como se fossem bolas de beisebol. De todos os inimigos que Rika encontrou, com certeza esse era o mais forte. Tendo noção do perigo, ele puxa Okihara pelo braço e eles fogem. Okihara avista uma saída de emergência e corre para abrir, mas a saída dá para fora do prédio de um andar bem alto. O garoto quase cai, mas seu companheiro salva ele. Agora os dois estavam presos num beco sem saída. Portanto, a única chance é derrotando o arremessador mascarado. Okihara não vê como isso seria possível, mas Rika esboça uma estratégia, analisando que o mascarado arremessa como se fosse um jogador de beisebol. E isso só poderia significar que alguns traços de personalidade dessas pessoas, mesmo que controlados pela máscara, ainda permaneciam lá. Sabendo disso, ele desafia o arremessador para uma espécie de partida mortal de beisebol, morrendo de vergonha de ter que se prestar a esse papel. Ele considera que enquanto for o rebatedor, o mascarado não vai ferir ele. O inimigo joga a primeira bola, mas ela passa direto pela porta de saída, atrás dos garotos. Apesar do strike, Rika sente que sua estratégia tá dando certo. Okihara responde com disparos que destroem as lâmpadas do corredor, deixando tudo escuro. Rika se aproveita e acerta a máscara do adversário, quebrando ela. Com a máscara se partindo, é revelado o rosto do arremessador, que agarra a cabeça de Rika com força, enquanto afirma que o garoto jamais se tornará o deus completo desse reino, no nível que tá. Rika reage com um chute, empurrando o arremessador na parede, que elogia o rapaz pela estratégia que usou no duelo. Rika não entende do que tudo aquilo se tratava, como reino ou deuses, mas como o arremessador acaba de dizer, se o garoto tá com dificuldades de enfrentar ele, então tá longe de ser um deus. Okihara dispara no arremessador, que morreu feliz por ter jogado beisebol no seu final. Após o conflito, Rika fica confuso, por achar que o objetivo principal era roubar o helicóptero, mas agora tinha essa questão de ser um deus, que parecia ainda mais importante. Os dois começam a voltar pro resto do grupo, e Rika decide que por mais que a questão de Deus tenha preocupado ele, a prioridade era lidar com esse tal de reino. Em alguma parte do corredor, uma porta se abre, onde uma mascarada diz ser bom que aqueles moleques não tenham entrado ali, senão iriam levar bala. Segundo ela, o caminho para se tornar um deus completo é navegando por aquele reino com cautela. E nas redondezas desse reino, no meio da ponte, o sniper mascarado lembra também que tem medo de altura. Depois reflete sobre o motivo de estar obcecado com Rika, pensando que provavelmente algo importante ocorreu entre os dois, mas o comando trata de trazer o sniper de volta à ignorância. Com isso, ele prefere cuidar mais de si, antes de enfrentar o garoto, até porque a irmã dele também era uma rival considerável, e ele não poderia ser descuidado. De volta a Rika, ele e Okihara fazem um funeral decente para Takeda, enquanto conversam sobre o tal reino, tentando descobrir uma forma de sair dele, para que assim possam encontrar um jeito de destruir ele por fora. Caso essa área fora do reino não exista, isso tornará o plano do helicóptero mais convincente. No meio da caminhada, Rika para e Okihara presume que o sniper tá por perto, e que eles deviam ser cautelosos, mas Rika acha que sua irmã eliminou o atirador, e por isso não é mais uma preocupação. Okihara elogia a força dos irmãos, enquanto Rika faz uma reflexão sobre Yuri, sobre como ela quer destruir o mundo inteiro só porque ele é irritante. Por fim, toda aquela história de Deus e reino tinha alugado a mente do garoto, e ele concorda com a irmã, prometendo acabar com esse mundo nojento, nem que seja com as próprias mãos. E a irmã, perdida no meio daquele mundo, comenta com Mayoko que acha que alguém acabou de ir de base em algum lugar. A amiga responde que não tem certeza, mas que não seria novidade, portanto Yuri não deveria ficar chocada. A protagonista, por outro lado, se irrita com a declaração da parceira, porque é imperdoável forçar pessoas inocentes a irem de base. Sem dar muita trela por discurso de Yuri, Mayoko concorda e decide que elas vão dormir por ali mesmo, mas a companheira reclama que lá não tem banheiro. Enquanto ajeita sua cama na grama, Mayoko diz para amigo usar qualquer moita que tiver por ali, e Yuri concorda de volta. Um disparo é ouvido e um rapaz que foi atingido decide pular do prédio para evitar ser atingido até a morte. O sniper, após efetuar os disparos, reflete que não gostaria de estar fazendo aquilo, mas que não tem opção, senão obedecer à máscara. No momento da rachadura em sua máscara, ela apresentou algum erro e devolveu um pouco da consciência dele. Então ele percebe que o comando de forçar os outros irem de base tá offline. Assim que você vê o código dentro da máscara, o comando é instalado no seu cérebro, e comandos diferentes te afetam de acordo com a situação em que você tá. Pensando nisso, ele acha patético uma máscara tomar total controle do cérebro dele.
Yuri. Provavelmente o Sniper se tornaria uma piada para Rika, seu rival, mas quando tá prestes a se lembrar do rosto do alvo, a máscara impede e uma garota aborda ele. Inocente, a garota tenta conversar, mas o homem fica revoltado com a insolência da garota por tentar dialogar com o mascarado e aponta a arma para ela. Porém, o comando ordena que ele não desespere a garota, porque ela alcançou um nível próximo de Deus. Como o Sniper não entende o motivo da ordem, a máscara explica que esse reino é uma instituição para criar um Deus completo. Ainda não satisfeito, ele exige mais detalhes e descobre que um anjo não deve interferir com aquele próximo de Deus, porque todos os mascarados, os anjos, possuem a tarefa de aproximar os humanos de Deus. E assim o comando termina e a garota comenta que ela tá perdida. Sniper ainda não estava satisfeito com as informações que conseguiu do comando e decide perguntar algo pra garota. Percebendo que ele conseguia falar, ela se apresenta dizendo que se chama Kuon Shinzaki e começa a chorar de alívio, porque estava sentindo muito medo de toda aquela situação. Enquanto isso, Yuri repara como Mayuko fica fofa dormindo, quando lembra que estava de vigia e deve ficar atenta à sua volta. Nesse momento, ela nota que o mascarado estava se aproximando, porém ele passa por ela direto e coloca uma mochila no chão. Quando Mayuko acorda com a claridade do sol que tinha terminado de nascer, descobre que enquanto dormia, o mascarado apareceu para deixar uma mochila cheia de alimentos e uma faca. Mayuko fica encantada com a faca e pede para ficar com ela. Yuri concorda, já que ela estava sem nenhuma arma e pensa como a amiga adorava facas. Longe dali, Rika repara que, com exceção de pequenas coisas, aquele reino é igual ao mundo original. Então ele decide ligar para sua irmã como combinado. Porém ela demora para atender, deixando ele preocupado. Depois de um tempo chamando, alguém atende a ligação, mas ele percebe que não era Yuri, mas sim Mayuko. Os dois acham aquela situação estranha e Mayuko diz que é uma aliada da sua irmã e conta que as duas estavam comendo juntas há pouco tempo atrás. Porém Yuri caiu no sono. Aquilo não surpreende Rika, porque sua irmã já possui o hábito de dormir em qualquer lugar, além de ser difícil de acordar. Ele então lembra que pediu para Yuri eliminar Mayuko e pede desculpas por ter feito isso. Porém a garota não entende porque não sabia daquele pedido. Em seguida, Rika diz que vai confiar nela para contar o plano e os relatórios para Yuri. Enquanto os dois conversam, um cozinheiro mascarado observa Mayuko de longe, pensando que ela vai ser o ingrediente perfeito para se juntar à sua coleção. Depois de Rika passar todas as informações que precisava, ele diz que confia em Mayuko para cuidar da sua irmã e responde que Yuri está sob sua proteção. Enquanto isso, o Sniper acompanha Kuon, porque a garota tinha pedido para eles andarem juntos, porque ela estava ficando nervosa por estar sozinha. Ele recusou o pedido porque tinha suas obrigações como mascarado, porém aceitou guiar ela até humanos, lembrando da Yuri e Mayuko, porque supõe que as duas ainda estivessem vivas e que seria melhor para Kuon se unir a elas. Sniper pede para ela se apressar, a chamando de mulher. Kuon diz que não gosta de ser chamada daquela forma e pede para ele usar seu nome, porém ele acha que aquilo seria patético e continua se referindo a ela como mulher, irritando Kuon. Perto dali, Mayuko e Yuri chegam em outro prédio e ela pensa que se aquele também estiver vazio, elas não vão conseguir mais aliados. Mas Mayuko lembra que elas estavam apenas no começo da operação e por isso não deveriam se frustrar tão cedo. Yuri fica toda feliz porque, apesar das duas terem a mesma idade, para ela Mayuko é como uma irmã mais velha. Aquilo deixa Mayuko sem graça porque desde pequena ela sempre foi desprezada, chegando a escutar que nunca vai poder ser feliz, além de constantemente receber a culpa pelos problemas dos outros. Ela se aproxima da beirada do terraço e reflete como teve que ir para aquele mundo de desespero para conseguir encontrar a felicidade, quando de repente vê o cozinheiro mascarado. Ele pega Mayuko e rapidamente a joga do terraço. Ela começa a pensar que aquele era seu fim, mas o cozinheiro pega seu pé e joga ela no andar de baixo do prédio. Quando Yuri olha, não vê ninguém e percebe que algo tinha acontecido com sua amiga. O cozinheiro se apresenta como Sr. Chefe mascarado, e ao ver o pescoço de Mayuko, ele se lembra de quando cozinhava, cortando pedaços de carne. A garota percebe que provavelmente tinha algo errado com aquela máscara, porque os mascarados costumam não conseguir falar. Então ela vê uma porta perto dela e decide fingir que pretende se render e pular a janela, para poder ganhar tempo até chegar na porta, porque os mascarados não podiam ferir alguém que já aceitou sua morte. Porém o chefe diz que aquilo não funcionaria com ele, porque sua máscara estava danificada. Apesar de ouvir os comandos na sua cabeça, ele conseguiu preservar sua própria vontade, mantendo as habilidades da máscara. Mayuko não estava disposta a desistir e pensa que vai eliminar o cozinheiro, assim como fez com todos os outros mascarados que já apareceram no seu caminho, mas o chefe diz que se conseguir seu belo rosto, não vai precisar de nenhum outro, e em seguida chuta sua mala, fazendo várias cabeças voarem em direção da Mayuko. Aquilo faz ela ficar com medo e perceber que talvez ela não fosse boa, afinal eliminava pessoas assim como ele, e assim Mayuko entra em choque e desiste de lutar. O mascarado se prepara para usar sua serra nela para conseguir seu ingrediente, quando de repente leva um tiro. Yuri tinha conseguido amarrar seu pé na sacada do terraço para proteger sua aliada, e Mayuko pensa que ela é uma verdadeira deusa. Yuri entrega sua arma para a amiga e pede para ela subir as escadas. Antes de ir, Mayuko espera Yuri subir em segurança, porém
porém o cozinheiro ainda estava vivo, embora bem machucado. Ele se levanta e diz que as duas nunca vão conseguir ser felizes, na tentativa de levar as garotas com ele. Porém, Mayuko dá um golpe com sua faca e diz que está se sentindo muito feliz naquele momento. Ela dá vários golpes no cozinheiro enquanto pensa que seu objetivo de vida é proteger sua própria felicidade, algo que não aconteceria se morresse, e por isso teria que continuar lutando. Depois de dar ao chefe o mesmo destino que ele queria para ela, Mayuko encontra com Yuri, que estava bem animada com a ideia de fazer novos aliados. Yuri mostra que encontrou um aviso na parede. Alguém tinha escrito em um papel que estava à procura de aliados para criar Deus e acabar com aquela situação. Ela pensa que devem ser pessoas que, assim como elas, também estavam tentando mudar aquele mundo. Porém, Mayuko acha um anúncio suspeito e estranha a pessoa ter escrito sobre Deus, sem entender o significado. Algum tempo depois, Kwon também vê a mensagem e se empolga com a ideia de se juntar a mais pessoas. Porém, assim como Mayuko, Sniper também acha um anúncio suspeito. Mas como quem escreveu conhecia sobre Deus, ele pensa que aquelas pessoas devem saber alguns segredos sobre o reino. Enquanto isso, Yuri e Mayuko veem um prédio preto e pensam que provavelmente é onde vão encontrar as pessoas que escreveram o aviso. Yuri diz que poderia ser uma armadilha, porém também tinha a chance delas conseguirem novos aliados, e por isso precisavam arriscar. Kwon também decide ir até lá e Sniper pensa que pode ser uma boa ideia, já que existe a chance deles encontrarem Yuri e Mayuko. Mas antes de irem, Kwon toma um banho. Pro Sniper ter o que fazer enquanto espera, a garota deixou seu celular para ele dar uma olhada nas fotos que ela tirou daquele mundo. Sniper olha elas pensando que apesar de serem bonitas, tirar fotos naquele reino mostrava que Kwon não tinha nenhuma preocupação. De repente ele se assusta ao ver uma mensagem no celular. Enquanto isso, Yuri e Mayuko entram no prédio preto e começam a seguir o caminho que as pessoas do anúncio deixaram, até chegarem a uma sala onde encontram uma pessoa. Porém elas percebem que se tratava de um mascarado. De repente o homem dá um choque em Yuri, que cai no chão sem conseguir se mexer. Um outro aparece e segura Mayuko. As duas tinham caído em uma armadilha. O homem mascarado na verdade estava usando uma máscara coberta com fitas, somente para servir de distração. Outros aparecem e o homem começa a explicar que as máscaras são uma questão de sorte. Enquanto isso, o Sniper lê a mensagem do celular da Kwon, que conta sobre o código de Deus, um código especial que faz os humanos se transformarem em algo parecido com Deus. O homem explica para as garotas que entre as máscaras existem as especiais que têm o poder de transformar a pessoa que usarem Deus e acabar com aquele reino. Por isso eles atraíram outras pessoas para que pudessem testar as máscaras e descobrir se alguma delas possui o código de Deus. Ele prepara para colocar a máscara em Yuri e ela pensa que aquele era seu fim. Porém um motoqueiro mascarado aparece e elimina o homem que estava segurando Mayuko. Todos se preparam para lutar, mas o motoqueiro elimina os homens rapidamente sem apresentar qualquer dificuldade. E Mayuko percebe que aquele é o mascarado mais forte que elas já encontraram. Depois de sobrar somente as duas, Yuri se prepara para disparar no motoqueiro. Porém ela sabia que não tinha chances e manda Mayuko fugir e dizer para Rika que ela deu o seu melhor, mas sua aliada nega ir embora e deixar ela para trás. Mayuko tira uma máscara da sua mochila e coloca ela para ganhar as habilidades que ela possui. Na mesma hora, Mayuko começa a agir como mascarada e a rir como uma louca. O motoqueiro pergunta pro comando se a máscara dela estava funcionando, e ele obtém uma resposta positiva, que diz que sem dúvidas a garota se tornou uma anjo. Yuri lembra que deve eliminar todos os mascarados, porém não tem coragem de fazer isso com a amiga e decide se render. Mayuko corre na sua direção e Yuri torce para ter um fim rápido, porém ela ataca o motoqueiro pegando ele de surpresa. Ele sobrevive ao ataque e tenta revidar, porém Mayuko desvia rapidamente e o motoqueiro acerta somente a sua máscara, destruindo ela, fazendo tudo ocorrer do jeito que a garota planejou. O motoqueiro pensa que recebeu informações erradas do comando, mas é esclarecido que Mayuko se tornou uma anjo, apesar dela ainda estar agindo por vontade própria. Ela estava com a máscara defeituosa que pertencia ao cozinheiro mascarado, que tinha contado que com aquela máscara ele conseguiu as habilidades de anjo e continuou com suas vontades. E assim, Mayuko consegue desviar de todos os ataques do motoqueiro, graças às habilidades que ganhou da máscara. Porém ela continuava em desvantagem, mas Yuri ajuda segurando as pernas do mascarado para que Mayuko consiga vencer a luta. Depois elas tiram a máscara do motoqueiro. Ele comenta que as duas são sortudas e que ele não tinha conhecimento sobre máscaras defeituosas. O motoqueiro então pede para as duas darem um jeito de acabar com aquele reino, sendo essas suas últimas palavras. Yuri então pede desculpas por ter duvidado da Mayuko. A garota entende, afinal agiu sem falar seu plano, mas fica feliz por mesmo assim Yuri não ter atirado nela. Porém, Mayuko pergunta para si mesma se realmente estava bem, porque ainda tinha chances de algum efeito da máscara aparecer. De repente, o homem aparece na sala, assustando as duas garotas. Enquanto isso, Sniper e Kwon sobem as escadas daquele mesmo prédio e ela pergunta se eles vão se separar caso realmente encontrem as duas garotas. Ele concorda e Kwon fica triste com a ideia de se separar do Sniper. Depois, eles chegam no corredor que dava para a sala onde eles estavam indo, mas ao ver que tinha um homem no local, Sniper decide que era melhor os dois se esconderem. Um homem se chama Tanabe e diz que entrou
naquele reino há 3 dias atrás, e que seu objetivo é eliminar todos os próximos de Deus. Mayoko então corta o machado do motoqueiro com sua faca, deixando claro suas capacidades de luta, caso o homem esteja pensando em atacar as duas. Ele percebe que aquelas são habilidades de um mascarado e pergunta se Yuri seria uma próxima de Deus, alguém capaz de manipular os mascarados. Sniper escuta a conversa e se surpreende com esse poder. Tanabe pede ajuda das duas garotas. Ele tinha outros 4 aliados que sobreviveram por momentos difíceis, fazendo eles passarem a ser como uma família. Porém, eles encontraram um cara chamado Kazuma, que era próximo a Deus, e ordenou que uma garota mascarada chamada En aniquilasse todos, deixando apenas ele como sobrevivente. Kazuma contou que costumava ser cirurgião, mas naquele mundo quer eliminar todos que pretendem acabar com aquele reino. Apesar de conseguir controlar apenas um mascarado por vez, ele poupou a vida de Tanabe para que ele pudesse tentar se vingar, e o homem implora para que Yuri ajude ele a enfrentar Kazuma, pensando que ela também é uma próxima de Deus. Ela decide entrar no jogo e aceita ajudar para conseguir informações com Kazuma, afinal ele parece saber como acabar com aquele mundo. Yuri então sai da sala para poder conversar com seu irmão e contar as novidades. Sniper observa ela de longe, tomando cuidado para não ser visto, porque não sabia se era seguro para Kuon. Depois, Yuri e Mayoko vão com Tanabe até o prédio onde Kazuma estava. Ela pede desculpas por ter metido as duas naquela situação, porque apesar do seu plano ser conversar, poderia virar uma luta e ainda corria o risco da Mayoko ser controlada. Kuon observa as garotas indo embora e Sniper diz para ela não ter pressa, afinal eles sabiam para onde elas estavam indo. Ele então pergunta se Kuon consegue controlar mascarados, mas a garota explica que não sabe de nada sobre suas habilidades. Os 3 chegam até Kazuma e o cara zomba Tanabe por ter voltado apenas com 2 garotas colegiais. Yuri pensa em iniciar uma conversa civilizada, porém Tanabe já começa xingando e explicando que uma das garotas é próxima de Deus e a outra possui habilidades de uma mascarada e que juntos, os 3 vão vingar a família dele. Yuri entra em desespero porque queria conversar primeiro e Kazuma diz que imaginou que existia outros próximos de Deus e que deve eliminar todos para que ninguém se torne um Deus completo antes dele. Então Kazuma ordena sua garota mascarada, En, eliminar eles, mas Mayoko entra na frente para se defender do golpe. Antes delas irem para lá, as duas bolaram um plano de focar primeiro na defesa, até cansar En para conseguir vantagens com a falta da energia da oponente, porque Rika contou que a resistência da pessoa não muda ao se tornar um mascarado. Mayoko começa a fugir dos ataques para cansar En, enquanto Yuri fica escondido em uma moita com sua arma. Tanabe vê En distraída com Mayoko e decide aproveitar para conseguir sua vingança, porém ele ataca sem pensar e acaba sendo atingido pela mascarada. Kazuma comemora, mas ele e Mayoko percebem que En já gastou muita energia com seus ataques, deixando Mayoko em grande vantagem. Rapidamente ele ordena a outra mascarada, Zuei, atacar. Ela surge de repente e Kazuma pensa que conseguiu vencer, porém Yuri já estava esperando que ele fizesse isso e rapidamente elimina a mascarada com sua arma. Depois que Yuri contou toda a história para o seu irmão, Rika achou muito suspeito Kazuma contar sua desvantagem para Tanabe sobre só poder controlar um mascarado por vez, além de En significar 1, sendo que 2 significa Zuei, o que mostra que provavelmente tinha outro mascarado. Kazuma entra em desespero ao ver que estava sem jogadas, mas ao se lembrar que costumava ser zoado por veteranos do hospital em que trabalhava, ele decide que não vai desistir de sair vitorioso e pega uma arma para disparar na Yuri. Mayoko entra na frente para proteger a amiga, e Yuri percebe que aquele olhar era o mesmo que o policial que ela encontrou tinha, chegando à conclusão que não pode deixar Kazuma fugir, porque ele vai usar outros mascarados para ferir mais pessoas. Do outro prédio, Sniper e Kuon observam a luta. Ela fica preocupada e pensa em fazer alguma coisa para ajudar, porém Sniper diz que ela deve começar a priorizar sua segurança, afinal estava desarmada e certamente morreria assim que se aproximasse. Kuon percebe que Sniper estava preocupado com sua segurança e até começou a chamá-la pelo nome, como ela havia pedido. Kuon então concorda com ele e decide se concentrar para descobrir algum poder de Deus que pudesse usar. Seus olhos ficam verdes e ela se lembra de algo. Rapidamente ela usa seu celular para ativar uma torre que causa uma explosão suficiente para derrubar um prédio inteiro. Todos se assustam e Kazuma entra em pânico por pensar que Yuri causou aquela explosão. A garota decide usar isso a seu favor para não precisar eliminar ninguém. Ela começa a atuar agindo como uma louca que possui um grande poder, chegando a intimidar até mesmo En e a sua própria amiga. Kazuma aceita sua derrota e desiste de se tornar um deus por completo, mas implora para Yuri poupar sua vida e a de En. De repente ela percebe que Tanabe ainda estava vivo e lembra que Kazuma costumava ser um cirurgião, então ela diz que pouparia sua vida em troca dele salvar Tanabe. Kazuma obedece e Yuri pensa que aquela era uma forma dele tentar se redimir por seus pecados. Longe dali, Rick e um outro aliado tentam entender o que era aquela torre, deduzindo ser algum tipo de canhão elétrico que provavelmente usa o mesmo mecanismo que as máscaras. Enquanto isso, Kuon fica feliz que conseguiu ajudar as garotas, mas ao que parece ela só pode controlar anjos que estão no seu mesmo comprimento de onda. Sniper pergunta se ela teria a capacidade de selar os comandos das máscaras, mas ela diz que nem sabe se algo assim é possível.
Kwon começa a se sentir inútil, mas Sniper fala que ele também não se lembra de muita coisa, graças à sua máscara, e por isso eles estavam no mesmo barco. Depois, os dois recebem uma mochila com comida, mas Kwon fica sem graça e não consegue olhar para Sniper sem máscara, apesar dele dizer que pode mostrar seu rosto em público sem ter vergonha, mas isso só faz Kwon ficar ainda mais nervosa por pensar que Sniper possui um rosto atraente. Porém, o mascarado que entregou as refeições ainda estava lá. Ele conta que só pode haver um Deus completo e que quando acontecer, tudo no reino vai mudar, porque sua vontade vai prevalecer, seja ela paz ou caos. Depois ele deseja sorte para Kwon e a garota decide se tornar um Deus completo para ter o poder de pacificar o reino. Longe dali, uma garota é atacada por dois mascarados, quando de repente um terceiro aparece e elimina os outros dois. Rika também chega com seu aliado e deduz que aquele mascarado está sendo controlado por alguém próximo de Deus. Depois, o mascarado entrega um celular para Rika conversar com o garoto. Ele se chama Rikuya Yoshida e diz que estava no primeiro ano do colegial, sendo mais novo do que Rika, que também se apresenta e explica ser um veterano do terceiro ano. Rikuya conta que está observando todos de um prédio que poderia ser encontrado em Ikebukuro, e Rika deduz onde o garoto estava. Ele então decide confiar que Rikuya é uma boa pessoa e pergunta como ele conseguiu se tornar alguém próximo de Deus. O garoto retribui a confiança, explicando que acordou no apartamento com uma caixa branca, onde tinha uma máscara sem boca dentro. Ele conta que assim que olhou para o código da máscara, ela instalou um monte de coisas no seu cérebro e em seguida se destruiu, transformando ele em um próximo de Deus. Porém, grande parte da sua memória foi apagada depois disso, e ele não sabe como se tornar um Deus por completo, apesar de imaginar que a pessoa que conseguir vai ter todos os seus desejos concedidos. Rika pensa nos vários tipos de máscara que existem, com expressões diferentes, descobrindo que agora existe uma sem boca que dá poderes para a pessoa que usar. Em algum lugar do reino, vemos um outro cara que parece também ser próximo de Deus, e assim como Kazuma, não possui boa intenção. Alguns dias depois, Yuri conversa com Rika pelo celular e ele conta sobre Rikuya. Mayuko pensa como os dois estavam tentando melhorar o mundo, enquanto ela estava apenas protegendo Yuri. De repente, Mayuko começa a escutar uma voz na sua cabeça e a se ver como uma mascarada. Yuri termina de falar com Rika e vê Mayuko dormindo em pé. A garota acorda e torce para ter apenas sonhado. Elas sentam em um banco e Yuri explica que Rika vai até o prédio onde Rikuya está, e ela também queria ir para lá encontrar com seu irmão. Então, como Tanabe ainda estava se recuperando, embora não tivesse mais com risco de vida, Yuri deixa claro para Kazuma que ele deve continuar o tratamento. O cara diz que não faria nada para despertar sua fúria, mostrando ainda ter medo da garota. De repente, Ein começa a espirrar e tira sua máscara para limpar seu nariz. Depois, Mayuko e Yuri começam a ir até Rika e ela comenta como Ein tirou sua máscara com facilidade. Mayuko explica que é permitido tirar por pouco tempo, caso a máscara permita, mas estranha o fato de saber dessa informação. De repente, as duas escutam um grito e atravessam a ponte para irem até o barulho. Porém, no caminho, Mayuko começa a ver uma versão dela mascarada de longe e congela de medo, chegando a quase cair. Yuri segura a amiga e diz que elas poderiam voltar caso precisassem, mas Mayuko finge estar bem e não comenta com Yuri, estando determinada a suportar aquela situação e se manter no controle, pelo menos até se encontrarem com Rika. As duas chegam no prédio, entrando em uma biblioteca enorme e cheia de pontos cegos. Lá elas encontram um mascarado carregando um corpo e um taco de beisebol. Mayuko corre até ele para lutar, enquanto Yuri fica de longe com sua arma. Ela desvia de um ataque do mascarado e percebe que ele é um adversário forte. Porém, Mayuko pensa que pode derrotar qualquer inimigo com suas habilidades e decide desarmar seu oponente, avançando para perto dele. Mas o mascarado esquiva do seu ataque e acerta ela com seu taco, mandando ela para longe. Yuri começa a atirar, mas o mascarado consegue fugir e se esconder entre as duas, impossibilitando ela de chegar perto da sua amiga, apesar de ficar aliviada por Mayuko continuar viva. De repente, alguém atira em um sistema de incêndio da biblioteca, e a bala bate e acerta o mascarado. Yuri reconhece a forma de atirar do sniper e se surpreende ao descobrir que ele continuava vivo. Ela dispara sua arma enquanto se aproxima de Mayuko e a garota recobra a consciência, descobrindo que o inimigo atual é o sniper. Enquanto isso, ele faz sinal para Kwon se proteger. Depois, as duas fogem para a escada e Sniper lamenta não ter conseguido explicar a situação, porque ele não tinha intenção de atacar, mas sim se unir a elas. Porém, agora eles devem tomar mais cuidado, porque as duas sabiam que ele tá vivo e poderiam ter mais explosivos. Sniper comenta que tem seus motivos para ir atrás da Yuri, e Kwon pergunta o motivo, mas ela nega responder, deixando a garota irritada. Afinal, ela respondia tudo o que ele queria. Sniper então aceita contar tudo para Kwon. Na sua lembrança mais antiga, ele já era um mascarado procurando alguém para assustar e encontrou Rika, que agiu como se já o conhecesse, se surpreendendo ao ver que ele é um mascarado. Na época, sua máscara não possuía rachador e ele somente obedeceu o comando, tentando levar Rika ao desespero. Porém, o garoto sabia que os mascarados não tinham a intenção de matar no início, e largou as armas para tentar retirar sua máscara, mas seguindo o comando, o Sniper desviou e quando olhou para o garoto, viu que ele estava chorando e nesse momento acabou deixando a foto de Yuri cair. Sniper conta
conta que tá começando a se lembrar e provavelmente os dois eram amigos próximos antes de tudo aquilo, mas ele quer confirmar a teoria com o garoto, que apesar de Sniper não saber seu nome, sabia que é irmão de Yuri. Kwon começa a chorar ao imaginar o que Rika sentiu ao ver seu amigo de máscara. Isso faz Sniper pensar por que colocou ela, mas se lembra que na verdade foi forçada a usar por outros mascarados. Ele foi derrotado por dois mascarados que possuíam um interesse em acessar o sistema do canhão elétrico, por estarem sendo controlados por um próximo de Deus, mas na época Sniper não entendia nada sobre aquilo e estava esperando ser morto. Porém, ao invés disso, os dois o forçam a usar uma máscara, mesmo com ele dizendo que preferia morrer ao se transformar em uma marionete. De volta ao presente, uma das mascaradas que fez isso com Sniper descobre que somente uma pessoa pode se tornar Deus completo, e decide ir atrás de cada um dos que estão próximos a se tornar um Deus, para descobrir quem tem o conhecimento do canhão elétrico. Ao mesmo tempo, Yuri e Mayoko continuavam seguindo o caminho até Rika, e a garota loira estava cada vez mais crente de que poderia estar perto de perder o controle para sua máscara. Elas chegam em um prédio que faz Yuri se lembrar de quando as duas se conheceram e comenta que parece que as duas são amigas desde sempre, mas quando olha para Mayoko, vê que a garota estava caída no chão, sem conseguir se mexer, apesar de estar consciente. Um mascarado aparece, mas Yuri se livra dele rapidamente, dizendo que não tinha tempo para lidar com ele. Mayoko comenta como Yuri é incrível mesmo sem o poder da máscara, e lamenta não ter contado antes a situação, explicando que sente que tá perdendo o controle das coisas aos poucos e ouvindo uma voz na sua cabeça. Ela diz que não se arrepende de nada, porque conseguiu salvar Yuri graças às habilidades da máscara, porém logo vai se tornar uma marionete e receber o comando de acabar com sua vida, sendo a ordem que todo mascarado que perde sua máscara recebe. Porém, Mayoko não queria morrer por conta de uma ordem e decide tirar sua vida enquanto ainda tinha um controle. Ela se despede de Yuri e chora, dizendo que ficou feliz das duas terem se conhecido naquele mundo. Yuri tenta segurar a amiga, dizendo pra ela não desistir, mas Mayoko percebe que seu tempo acabou e manda ela se afastar. Sua imagem mascarada se aproxima e em seguida Mayoko é dominada pela máscara. Ela empurra Yuri pra longe e recebe o comando de eliminar ela, já que Yuri não é alguém que estaria disposto a saltar do prédio, mas seu amor pela amiga faz Mayoko recuperar a consciência. A máscara continua a dar vários comandos, mas como ela não segue nenhum deles, o programa entra em estado de hibernação, colocando ela pra dormir. De repente, uma mascarada aparece e explica pra Yuri não atacar, porque se fizesse isso, ela seria obrigada a atacar por conta do comando de autodefesa da máscara. Yuri pergunta se ela sabe o que aconteceu com Mayoko. A mascarada recebe a autorização da máscara e explica que a hibernação é a última medida quando vários comandos falham, e que o operador morre aos poucos com a inibição das funções vitais, explicando que se Yuri não fizer nada, sua amiga teria apenas 2 horas de vida. Com isso, Yuri percebe que existia uma saída e pede pra mascarada dizer. Ela recebe a permissão da máscara, explicando que isso é uma exceção especial por se tratar de uma máscara defeituosa, mas que a instrução teria que ser confidencial. Yuri concorda com os termos e a mascarada revela que somente alguém próximo de Deus pode salvar Mayoko. Por sorte, ele é uma anjo da guarda e sabia a localização de todos os itens da sua zona, incluindo uma máscara sem boca que estava a 30 minutos delas. Para salvar sua amiga, Yuri deve ir até a máscara para se tornar uma próxima de Deus, porém a mascarada alerta que ao fazer isso, Yuri vai participar de uma batalha cruel para se tornar uma deusa completa, mas Yuri não liga porque tudo que importava era salvar Mayoko. Ela então deixa a amiga dormindo em uma cama daquele prédio e parte para sua missão de salvamento. Pouco depois, Sniper e Kwon chegam no prédio e encontram Mayoko em processo de hibernação. Ela sabia que poderia salvar a garota com seu poder, interferindo na mente dela, embora soubesse que era extremamente perigoso. Mesmo sabendo dos riscos, Kwon entra dentro da mente de Mayoko, onde percebe que a vontade própria dela estava desaparecendo. Ela tenta despertar a garota, porém sua versão mascarada ataca ela. Kwon pensa que não conseguia ajudar ninguém, nem mesmo Sniper, mas decide aguentar firme e usar seu poder para controlar o programa, ordenando que interrompa a hibernação e devolva a autonomia da vontade de Mayoko. E assim, Kwon consegue salvar a vida da garota e acorda no colo do Sniper, ficando corada de vergonha. Mayoko continua dormindo, mas já estava fora de perigo. Os dois se perguntam onde estava Yuri. Enquanto isso, Yuri estava terminando de subir uma escada super alta para chegar onde a máscara sem boca estava. Porém a altura deixa ela nervosa, porque bastava um deslize da sua mão para cair e ter o mesmo destino que viu muitas outras pessoas terem. Para piorar, o mascarado aparece subindo as escadas logo atrás dela e Yuri lembra que deixou sua arma para trás. Ela consegue se apressar e chegar até o topo do prédio, porém o mascarado alcança ela e imobiliza Yuri no chão, se preparando para aplicar uma agulha que contém uma substância verde. Nesse momento, Mayoko recobra a consciência, dizendo o nome da sua amiga.
De volta pra Yuri, a garota tenta lutar e felizmente consegue escapar do mascarado. Em seguida, ela encontra uma pequena caixa branca e se lembra da anja da guarda, explicando que a máscara sem boca vai estar dentro dela. Yuri então corre até a caixa e pega a máscara, estando determinada a salvar Mayuko. Porém, assim que coloca ela, a garota vai parar em um lugar alternativo e percebe que a sua consciência tá confusa. O comando da máscara nota uma ameaça por perto e diz que devido às circunstâncias, vai entrar em modo de emergência. Quando Yuri tira a máscara, ela vê o mascarado prestes a atacar com sua agulha. Ela pensa que não tem saída, mas percebe que tudo estava se movendo em câmera lenta. Yuri desvia facilmente e o comando informa que as habilidades de auto reforço foram ativadas como prioridade, por conta da emergência. Mas depois de eliminar o inimigo, ela deve colocar a máscara novamente para finalizar sua instalação. Então Yuri aproveita que o tempo estava passando devagar e rapidamente pega o homem e joga ele do prédio, deixando ela assustada com sua nova força. Enquanto isso, o monge mascarado de Hikuya protege o pequeno grupo de Rika. Uma criança do grupo chamada Haruka fica empolgada com ele, e seu pai se preocupa com sua filha chegando tão perto de um mascarado, mesmo sabendo que ele está sendo controlado por Hikuya. Perto deles, a mascarada que procura a pessoa próxima de Deus, capaz de controlar o canhão elétrico, Kusakabe, observa o grupo de longe e deduz pelo monge que um deles pode ser a pessoa que ela tá procurando. O companheiro dela, um mascarado nadador, aparece trazendo um homem como refém. Kusakabe diz que adoraria transformar o cara em um anjo, mas não tem o kit para isso naquele momento. O homem implora para ter sua vida poupada, mas a mulher esmaga ele com seu sapato. Depois ela manda o nadador solicitar 5 pessoas para a batalha contra o grupo de Rika. De volta para Yuri, ela volta a colocar a máscara sem boca e volta para o mesmo lugar de antes. De repente, um programa de suporte aparece. Ele explica que os dois estão dentro do cérebro dela e que o programa vai terminar de ser instalado em 4 minutos. Após isso, a máscara vai ser destruída e sua mente não vai ser controlada, recebendo somente várias habilidades especiais. Porém, todas vão estar compactadas e dormentes na sua mente, sendo necessário que ela recupere sua memória sozinha para conseguir usar as habilidades, além da sua compatibilidade com elas também influenciar no processo, sendo mais fácil ou mais difícil de recuperar, mas a habilidade de auto reforço que foi instalada devido à emergência continuaria com ela. Yuri explica que sua prioridade na verdade é salvar Mayuko. O programa então diz que interferência cerebral é uma das habilidades básicas e por isso deve ser fácil dela se lembrar, apesar de tudo depender do seu poder, porque nada funciona de forma automática. Depois de tudo explicado, a instalação é completa e a máscara se destrói sozinha, tornando Yuri uma próxima de Deus. Ela então se prepara para ir até Mayuko, mas nesse momento seu telefone toca. Era justamente sua amiga para avisar que já tinha sido salva por alguém próximo de Deus, que estava passando pelo prédio. Yuri fica emocionada ao saber que Mayuko estava bem, enquanto ela também se emociona ao ver como Yuri se arriscou para salvar sua vida. Porém, ela pede para Yuri voltar, porque além da pessoa próxima de Deus, elas estavam com outra situação, sem mencionar que estava se referindo ao Sniper. Assim que desliga a ligação, Mayuko encara Kuon de uma forma assustadora, que faz a garota correr para perto de Sniper, porque ela não se sentia segura por não poder controlar Mayuko, devido às duas não estarem no mesmo comprimento de onda. Sniper estranha a insegurança da Kuon, afinal ela tinha capacidade para explodir um prédio. Mayuko então agradece pela ajuda e diz que entende que eles não são inimigos, porém que isso não era o suficiente para ganhar sua confiança. Então ela pede para os dois contarem em detalhes tudo o que aconteceu, enquanto eles esperam Yuri. Enquanto isso, a garota estava super confiante por ter se tornado uma próxima de Deus, porque agora, com seu poder, a força da Mayuko e possivelmente mais um aliado próximo de Deus, os três juntos seriam invencíveis, imaginando que o novo aliado é um homem super forte, bem o oposto do que Kuon é. Depois, Yuri resolve aproveitar que estava em um prédio super alto para procurar a localização do seu irmão, e após procurar um pouco, ela consegue encontrar o prédio que ele descreveu para ela. Rika tinha acabado de chegar no prédio vizinho de Hikuya e finalmente o conhece pessoalmente, chegando à conclusão que ele de fato é um cara legal e um grande aliado, considerando que é um próximo de Deus, e Hikuya se emociona pela confiança que Rika e os outros tiveram ao irem até ele. Porém, Kusakabe continuava a observar o grupo de longe, enquanto o nadador e outros 5 deles estavam prestes a atacar todos. Um tenista começa jogando gás lacrimogênio neles. Rika percebe o ataque e alerta para todos prenderem a respiração, porque embora o gás não fosse letal, dificultava a locomoção, ardia a pele e embaçava a visão. Depois, o próximo passo era eles eliminarem o monge que estava protegendo o grupo. Um alabarda mascarado fica encarregado dessa tarefa, porque consegue atacar a longa distância, ficando fora do alcance do gás. Porém, assim que ele tenta atacar, Rico o impede. Ele avisa para os seus amigos fugirem para o outro prédio, porque eles estavam sendo atacados por um mascarado e explica que ele vai tentar ganhar tempo, mas todos devem ir rápido. O pai da Haruka é o primeiro a começar a atravessar a ponte junto com sua filha, porque ela é sua prioridade. Haruka pede para eles voltarem e ajudarem Rika, quando de repente o mascarado passa por eles, indo até o restante do grupo. O alabarda ataca Rika e ele consegue se proteger usando o cabo da sua arma. Porém, com a força da
a alabarda, o cabo se quebra, fazendo Rika ficar indefeso e somente com a força da sua mão. Longe dali, Sniper termina de explicar tudo o que lembra para Mayuko. Ela sugere que ele ligue para Rika, já que Sniper queria muito confirmar se de fato eles eram amigos. Porém, ele não vê necessidade, porque enquanto os dois continuarem vivos, em algum momento iriam acabar se encontrando. Mas Rika já estava até sangrando, com a arma do alabarda mascarada atingindo sua testa, e ele começa a ficar tonto e enxergar embaçado por conta do sangramento e do efeito do gás. De repente, alguém atinge o mascarado alabarda e Rika vê que foi um aristocrata enviado por Hikuya, sendo o mesmo mascarado que passou por Haruka e seu pai na ponte. Em seguida, Rika percebe que além do aristocrata, Hikuya também enviou um trabalhador de mercearia para ajudar o grupo. Todos pensam que agora, com 3 mascarados para ajudar, eles poderiam supor que estavam seguros. Porém, o inimigo próximo de Deus que estava atacando eles não desiste da emboscada e dá uma bronca em Kusakabe pelo celular, por ela ter subestimado o grupo. Ela então avisa pro restante que chegou o momento dos 3 mascarados de suporte atacarem, sendo uma mulher de uniforme Endo, um mestre da espada de madeira Bokuto e por último um furadeira mascarado. Hikuya vê os 3 de longe e se preocupa com a quantidade de anjos que o inimigo consegue controlar. O grupo se prepara para lutar, mas Rika estava tão fraco que acaba desmaiando e começa a ver sua irmã quando era pequena. A garota do grupo, Saito, vai ajudar ele, enquanto os outros 2 atiram, para dar cobertura para os 3 mascarados de Hikuya, que estavam enfrentando os adversários. O monge consegue eliminar o mascarado da furadeira, enquanto o aristocrata atinge Endo, que antes de morrer, diz que se todos obedecerem à pessoa próxima de Deus que ela segue ordens, eles serão felizes. Em seguida, o trabalhador de mercearia elimina Bokuto, sendo o último dos mascarados adversários. Porém, nesse momento, o nadador aparece e vai até Saito e Rika. A garota fica morrendo de medo, mas o monge vai até eles para atacar o nadador. Porém, seu oponente consegue revidar o ataque e destruir a máscara do monge. Com isso, o homem recupera um pouco do seu controle e consegue segurar o nadador, pedindo para Saito aproveitar para fugir. Mas o nadador elimina o monge facilmente, fazendo a garota gritar. Em seguida, ele carrega Rika e foge levando o garoto desacordado, agindo tão rápido que ninguém do grupo consegue impedir. O plano deles era sequestrar Rika para conseguir informações do grupo, mas Kusakabe se pergunta se valia mesmo todo aquele esforço. Porém, isso faz ela levar um choque da sua máscara por ter questionado uma ordem do seu próximo de Deus. Rapidamente, Kusakabe muda de postura e diz que faria qualquer coisa por ele. Enquanto isso, Hikuya se sente incapaz por não ter conseguido proteger seu amigo. Depois do choque do grupo, eles ligam para Yuri para contar o que tinha acontecido com seu irmão. Ela escuta tudo e quebra seu celular, ao descobrir que Rika tinha sido sequestrado. Ela lamenta ter chegado tão perto na sua tentativa de salvar Rika e falhar, mas como o único objetivo dela ainda é esse, ela não tem escolha senão ir atrás do irmão. Nos arredores, Kwon escuta gritos femininos por perto, enquanto Makoyo tenta ligar para Yuri, mas sem sucesso. Imaginando que ela tá em perigo, Mayuko corre para fora da sala e vai em busca da sua parceira. No caminho, ela se culpa por não ter ido atrás da Honjo e filosofa que tirar o poder da máscara fez ela esquecer como esse mundo é aterrorizante. No final da ponte que atravessava, Mayuko se sente perdida e não sabe por qual caminho seguir, até que isso se une a toda a pressão psicológica que vem sofrendo e a garota se desespera, gritando pelo nome de Yuri Honjo. Em algum lugar perto dali, Yuri pensa ter escutado alguém chamar ela, mas como tá presa em seus pensamentos, responde que não tem tempo para aquilo, porque precisava ver seu querido irmão, até que uma imagem de Mayuka Kamada surge na sua cabeça e ela grita de volta pela sua amiga. Ela escuta um grito e descobre de qual direção veio, porém, enquanto corria atrás de Yuri, um mascarado com um lançador de explosivos dispara contra ela, mas antes que o explosivo chegasse no alvo, o sniper dispara contra o explosivo inimigo, explodindo ele no ar. Por fim, o sniper se pergunta como diabos esses caras conseguem armas desse tipo. Antes que o granadeiro pudesse disparar novamente, o sniper atira contra o inimigo, mas outro mascarado desvia a bala com sua adaga. Com um tom de voz impaciente, ele diz que chegou para ver quem era o idiota que não parava de falar alto, e afirma que faria de tudo por aquela pessoa. O sniper, escutando a conversa de longe, associa aquela pessoa à dupla que colocou a máscara nele, e considera que todos esses inimigos são aliados. Na cobertura, o mascarado de adaga analisa que vai ser fácil segurar os adversários, se o rifle for a única arma deles. Então ele manda o granadeiro disparar contra a colegial de novo. Ele pensa que caso ela seja próxima de Deus, eles deveriam interrogar ela sobre o canhão, mas como ele tá com preguiça, decidiu matar logo todos eles. O granadeiro aponta seu lançador para os alvos, e o sniper se prepara para retaliar as granadas. Escondida logo atrás, Kwon decide que não tem outra opção senão usar o canhão agora, mesmo que descubram que ela tem o poder de controlar ele. Mas antes que qualquer combatente tomasse o primeiro passo, Yuri surge e atira contra o granadeiro, derrubando ele, e Mayuko fica assustada com a velocidade na qual Honjo chegou ao combate, sendo que tinha escutado a voz dela de muito longe. Então a protagonista saca outra pistola da sua bolsa, dessa vez aquela arma que ela não conseguia carregar por ser muito pesada. Mayuko, que
questiona a companheira sobre isso, e ela responde que não precisa se preocupar, porque agora é a Super Yuri. De volta à cobertura, o mascarado de adaga manda o granadeiro levantar e matar todos os inimigos, mas logo se perde numa reflexão sobre como só coisas ruins acontecem com ele. Porém, aquela pessoa disse que se eles eliminarem todos os barulhentos, nada mais seria ruim. Mesmo cambaleante, o granadeiro dispara várias vezes seguidas, mas Yuri Honjo descobre seu poder de autofortalecimento, ganhando enorme destreza e capacidade de processamento cerebral, então ela explode cada granada jogada no seu grupo. De boca aberta, Mayuko não entende como que a amiga conseguiu fazer aquilo, já Kuon não tem dúvidas. Yuri Honjo se tornou próxima de Deus. Ainda dentro da sua mente, Yuri se desculpa com o irmão por não poder salvar ele de imediato, porque precisa priorizar seus preciosos amigos agora. Ela sabe que Rika vai entender e promete nunca desistir dos dois derrotarem esse mundo ao lado de Mayuko. Sem perder tempo, o sniper dispara no granadeiro, e assim que Yuri percebe quem tinha atirado, ela entra em pânico, mas a amiga calma ela e explica que aquele mascarado agora é um aliado. O sniper perde contato visual com o mascarado de adaga, porque ele se deitou para evitar a morte. No chão e amedrontado, ele sabe que a megera da Kusakabe vai rir demais dele, caso veja ele desse jeito. Então ele decide reagir, dividido entre a luta e a fuga. Por fim, ele escolhe relatar o ocorrido e pedir permissão, porque provocar a ira daquela pessoa é muito pior do que morrer. Portanto, ele liga para aquela pessoa e um homem atende. No momento em que o Adaga iria explicar sua situação, o sniper tinha escalado alguns andares para ter a visão de tiro, e outro acerto elimina o inimigo. O sniper volta à segurança e, assustado, já não sabe se teria sido melhor ficar lá embaixo disparando nas granadas. Ele se recompõe e vai atrás do celular do Adaga para descobrir que a ligação era aquela. Lá embaixo, Yuri entende que o sniper seja um aliado, mas ainda sente medo dele, porque caso ela perca os poderes por algum motivo, talvez as duas não sejam párias para ele. Mayuko questiona o que aconteceu para Yuri ganhar esse poder, e a amiga abraça Mayuko e confessa que colocou uma máscara sem boca. Certa de que isso vai resolver todos os problemas, Yuri aperta a companheira cada vez mais forte, ao ponto que ela não consegue respirar direito. Antes que algo pior acontecesse, Kuon se aproxima e se apresenta, e Honjo aperta a mão da nova camarada por ter salvado Mayuko. Com o aperto, Kuon teve certeza que Yuri também era próxima de Deus. Além disso, ela precisava passar um recado do sniper. Primeiro, aconteceu uma longa batalha, então todos devem partir imediatamente. Em segundo, como Yuri ainda não desenvolveu a habilidade de não ser atacada pelos mascarados, então é melhor o sniper ficar longe dela, por enquanto. No momento em que Kuon passava os recados, vemos que o sniper estava controlando cada palavra que a garota dizia, mas numa distância que não podia ser visto. Yuri fica impressionada com o nível de consciência do mascarado, e pergunta como estão as lembranças dele. Kuon responde que ele ainda não tem certeza sobre elas, mas já ela pode desenvolver poderes como próxima de Deus, talvez consiga salvar ele. De forma intimidadora, Yuri se aproxima de Kuon e afirma que seu objetivo é acabar com esse reino pacificamente, e que vai usar seu poder para isso. Depois ela pergunta para outra garota qual é o objetivo dela. Kuon responde que quer a mesma coisa, mas também deseja salvar alguém precioso para ela. Se sentindo conectadas pelo objetivo em comum, as duas estreitam seus laços. Morrendo de ciúmes, Mayuko interfere na conversa, tentando apressar o grupo. Enquanto isso, em algum lugar longe dali, Rika pergunta ao nadador se ele sabe quantos anos tem, mas o mascarado faz que não com a cabeça. Então eles chegam a um prédio que é o quartel-general do comandante dele. Após subirem alguns andares, um próximo de Deus chamado Mamoru Aikawa, junto da sua servente mascarada, estava esperando por eles em uma sala. Os dois trocam apresentações, porém Mamoru começa a rir do nome de Rika, deixando Honjo irritado. Durante um café, Rika descobre que o objetivo de Mamoru é dominar os mais fracos, para que o mundo alcance a paz. Enquanto ele elabora seu discurso sobre como vai se tornar o deus completo desse reino, tendo o poder de moldar os destinos de cada um que lá vive, Rika pensa sozinho que tudo aquilo é uma grande besteira, porque Mamoru é apenas um peixe pequeno querendo brincar de Deus. Assim, ele planeja a morte do sequestrador na sua cabeça, tentando achar um bom momento para atacar. Porém, Mamoru explica que trouxe Honjo ali por achar ele uma figura extraordinária, e convida ele para cooperar com seus planos. Rika pede um tempo para pensar na proposta e elogia a visão de mundo de Mamoru, na tentativa de fazer ele baixar a guarda. A estratégia demonstra não ter funcionado, já que uma mascarada deixa Rika indefeso, mostrando que quem mandava ali era Mamoru Aikawa, o mestre Ai. Rendido, Honjo pergunta quantos mascarados Mamoru pode controlar de uma vez, e ele responde que 30, mas que graças a Rika e seu grupo esse número caiu um pouco. Depois do café, Rika é convidado para subir até o terraço, e durante a subida, Mamoru explica que Deus não existe no mundo real, por isso esse sistema foi convocado para criar um. Deus vai ser coroado entre os humanos convocados, e com esse poder o mundo vai seguir o caminho certo. Durante a explicação, Rika analisa friamente seu entorno, tentando montar uma estratégia de reação, mas como tá desarmado, resolve esperar. Chegando no terraço, o mestre Ai apresenta seu plano de usar um helicóptero para chegar na torre do canhão,
canhão, porque descobriu que precisa estar lá para se tornar um deus completo. No meio disso, Rika lembra que o plano de Yuri era roubar esse helicóptero e nota que ele realmente era importante. Admirado por sua própria convicção, Mamoru fala sobre como as dificuldades desse mundo são um teste para encontrar o verdadeiro deus completo, e declara que o helicóptero não é o único segredo para se tornar um deus completo, enquanto pensa sobre seus próximos passos, tentando descobrir como pousar na torre. Já Rika reconhece em seu pensamento como aquele cara é consciente do que tá fazendo, e avalia que Yoshida terá problemas em achar brechas contra ele. Porém, Mamoru desconhece Yuri e Mayoko, e isso pode se tornar um elemento surpresa. Rika se irrita por depender da irmã mais nova, mas sabe que é o único jeito. Nessa mesma hora, a irmã dele estava discutindo com as companheiras sobre o nadador mascarado, e Kwon estava prestes a perguntar se Rika e o Sniper eram amigos no mundo real, mas antes que conseguisse, um helicóptero passa por cima delas. Yuri acredita que tem um poder o bastante para capturar ele, mas o helicóptero se afasta e pousa no heliponto do Mamoru, e lá dentro estava um mascarado furioso que Yuri tinha comentado. Alguns subordinados sobem a bordo e o veículo parte. Sozinho com Rika, Mamoru reflete que os anjos da guarda são o maior obstáculo dele para se tornar um deus completo, já que esses anjos conhecem as ações e localização daqueles próximos de Deus e estão tentando impedir o fim do reino. Longe dali, a mascarada fuzileira observa que deve ter vários próximos de Deus onde o helicóptero pousou, e se pergunta se Yuri a enfrentará num duelo, caso também tenha se tornado um deles. No terraço, Rika pergunta se os anjos da guarda evitam os próximos de Deus para que o helicóptero não seja roubado, mas Mamoru responde que supostamente eles existem para impedir o nascimento de Deus e proteger o reino. Após isso, ele ordena à equipe oeste que elimine qualquer ameaça ao helicóptero, sejam humanos ou anjos. Como o mestre aí mencionou um tal de Esquadrão Oeste, Rika supõe que ele controla mascarados em todo lugar, mas caso essas forças estejam dispersas, há uma chance de vitória. Então Mamoru convoca Ishida e Inoue, dois mascarados que congelam a espinha de Rika só com a aparência. O líder deles vai partir com a dupla, enquanto ele informa que Kusakabe estará ali em breve para cuidar do interrogatório de Rika. Antes de partir, Mamoru avisa que odiaria perder um humano superior como Honjo, mas que o mataria se fosse preciso. No caminho, Kusakabe aparece e Mamoru a informa sobre o interrogatório, além de repousar a cabeça nos melões da coitada, porque acha que essa é a única forma de se acalmar. Então, já com a mente mais fria, ele se lembra das mortes do Adaga e Granadeiro, e chega à conclusão que a guerra já começou. Por isso, enviou a Pena Branca e outros anjos superiores para eliminar todos os outros próximos de Deus. Na cena do crime, o Sniper tenta ligar pro chefe do Adaga, mas não sabe como usar um smartphone, então deixa isso pra lá por enquanto. Então, na sua caminhada, ele se questiona quem é o seu verdadeiro eu, o cara que ele era antes da máscara, ou o que ele se tornou depois. Assim, a lembrança de um debate existencial com Rika Honjo aparece na sua mente, e ele finalmente lembra que era amigo do garoto. Porém, ele percebe uma sniper inimiga a 150 metros dali, e ele consegue se esquivar do disparo dela antes que fosse tarde demais. Ele se impressiona com a própria capacidade de desviar de uma bala de rifle, e chega à conclusão que não importa qual é o verdadeiro eu dele, porque nesse reino ele é o sniper mascarado. Ele atira contra o alvo, mas ela também desvia, fazendo ele perceber que os dois têm habilidades parecidas, mas que está em desvantagem por estar na ponte. No entanto, a inimiga será mais afetada pelo vento, mas de nada adianta essa análise, porque a adversária atira nos alicerces da ponte a derrubando. O sniper consegue segurar em uma corda para não cair, mas estava em enorme desvantagem. Ouvindo o tiroteio, o grupo de Yuri vê que o sniper está em apuros e traça um plano para salvar o parceiro, rastreando a localização exata da agressora. Perto da morte, o mascarado percebe que não vai viver para descobrir quem ele é de verdade, ou para ver Rika novamente, mas no meio da sua reflexão ele se recorda mais profundamente da sua relação com um amigo, se lembrando que quando eles eram pequenos, prometeram resolver as coisas com um jogo chamado Qual de Nós Terá Uma Vida Legal. Por isso, o sniper desafia a inimiga a atirar, porque se recusa a implorar pela vida. Chama na oponente de sniper Pena Branca. Ele pede que ela avise Kwon e as amigas que ele viveu de um jeito legal até o fim. Enquanto isso, Kwon tenta descobrir a distância exata da sniper Pena Branca para ativar o canhão, mas Ein chega até a atirador e corta seu rifle no meio. Porém, Pena Branca demonstra ter habilidade desarmada, chutando Ein com força, fazendo Yuri lembrar que a garota se cansa fácil e teme pela vida dela. A Pena Branca tá confiante que sairá vitoriosa, mas um disparo de rifle atravessa seu cabelo, e ela percebe que o sniper tá de volta à luta, fazendo ela correr por sua vida. Curiosamente, após a fuga da Pena Branca, Sniper comenta que não é necessário atirar em um fugitivo desarmado, mostrando que ele poupou a inimiga.
amiga. Assim, ele acende o cigarro e finalmente nota o quão assustador foi tudo aquilo que ele passou na ponte caída. No terraço, Kazuma chega pra ver como Ein estava, e a garota bate os pés no chão, pedindo um elogio pela performance na missão. Depois, ela pergunta pra ela onde está o humano que foi atacado, e Ein aponta pro sniper, fazendo Kazuma descobrir que se tratava de outro anjo, e que talvez Yuri o controle. Então Ein aponta novamente, dessa vez para um ponto de encontro, onde lá estavam Uzuki e Tanabe. Chegando lá, Kazuma convoca o grupo para um encontro com Yuri e Honjo, e os dois se mostram animados com a ideia, porque um deles ainda desejava vingar sua família, enquanto a criança sempre desejou conhecer a garota Honjo. De volta ao sniper, ele continua lidando com sua crise existencial, além de sofrer em uma hipotética morte de Kuon que criou na sua cabeça. E sua inimiga, a Pena Branca, tá em uma ligação com o Mestre Ai, e o líder diz estar decepcionado com sua subordinada, por não ter conseguido eliminar nenhum alvo. Apesar disso, ele considera bom saber que os próximos de Deus do lado leste estão conectados. Portanto, ele manda a Pena Branca ligar de novo quando tiver conseguido outra arma. Com o som de carregamento de energia, Mamoru descobre que algum inimigo ao leste tem o poder de ativar o canhão e seu Modormo. Kijima considera essa provocação como um ato de guerra. Mamoru se irrita com tal insolência e promete não permitir que aqueles seres abusados se tornem o deus completo. Como seu poder estava aumentando de proporção, Kijima alerta o mestre que sua energia está em desordem, fazendo ele se dar conta de si. Já mais tranquilo, ele decide encontrar um anjo mais poderoso para aumentar ainda mais sua força, tudo em nome da paz. Nos arredores do reino, Yuri pergunta para Kuon como ela conseguiu a habilidade de não ser atacada pelos anjos, e ela responde que ativou inconscientemente antes do seu despertar. Yuri nota que essa habilidade não parece complicada e talvez ela só não tenha o talento para isso. Dentro do prédio, Mayuko puxa Kuon para dentro do banheiro sem dar explicações, e Yuri fica do lado de fora vigiando. Lá dentro, Mayuko pergunta à amiga se ela tem uma queda pelo sniper mascarado. Kuon entra em pânico e tenta negar o interesse a todo custo, então Mayuko resolve não insistir nessa questão, dessa vez perguntando se ela conseguia disparar a torre. Como a jovem Shizaki estava distraída nos seus pensamentos, ressaltando como aquele senhor mascarado é legal, forte e tem um estilo incrível, ela deixa escapar que de fato era ela que controlava a torre. As duas estavam demorando muito, então Yuri começou a achar que as duas estavam zoadas do estômago, até que surge um mascarado no corredor. Enquanto isso, de volta ao banheiro, Mayuko descobre que o canhão é necessário para se tornar um deus desse mundo, tornando Kuon um alvo importante para os inimigos, até que um disparo é ouvido do lado de fora. As duas saem para verificar a situação e veem Honjo sendo jogada para longe, então elas percebem que aquele mascarado tinha uma força acima do normal, como lutador de sumô. Como a arma de Yuri falhou nesse momento crucial, Mayuko toma a frente com sua faca. Nesse instante, podemos ouvir o mascarado implorando para ser morto, deixando claro que prefere a morte do que se tornar um matador. Porém, ele não consegue controlar seus impulsos e avança para cima das garotas. Yuri e Makuyo desviam dos golpes do lutador mascarado, enquanto Kuon questiona a si mesmo, já que o senhor mascarado tinha chamado ela de ingênua, o que fez ela acreditar que não é capaz de mudar o mundo perverso como aquele. Yuri consegue rasgar o joelho do mascarado, tornando ele um alvo fácil para a adaga de Makuyo, que pega impulso na parede e corta o oponente. O mascarado agradece as garotas por terem libertado ele do seu sofrimento. Com o fim da batalha, Yuri reconhece que foi uma luta bastante difícil, mas está convicta de que sobreviver é a única forma de mudar esse mundo. Observando a fala, Kuon admira a atitude nobre da amiga, se perguntando se aquelas duas já eram fortes assim mesmo antes do poder da máscara, e se ela seria um fardo para a dupla no início dessa jornada, até que o sniper chega por trás das garotas, alertando que elas estariam mortas se fosse um inimigo. Kuon se encanta com a chegada do seu pretendente, mas Yuri não consegue esconder o pavor que sente do atirador mascarado, e vai direto pro banheiro tirar aquela água do joelho. Ao devolver os pertences das garotas, o sniper ressalta como Yuri foi capaz de se desenvolver com o tempo, enfrentando dificuldades até se tornar forte do jeito que é, e esse pequeno discurso fez Kuon se sentir um pouco mais capaz de lidar com esse mundo. Assim, o sniper entrega o celular do mascarado de adaga, na esperança das garotas descobrirem com quem eles estão lidando. Nesse meio tempo, Kijima revela ao Mestre Ai a localização do usuário do canhão, através de imagens capturadas por um investigador. Nesse mesmo prédio que foi descoberto, o encontro entre os dois grupos acontece, e Yuri tenta impressionar Kazuma com um aperto de mão, fazendo ressoar o campo magnético com o contato. Kazuma já sentia medo de Yuri antes disso, agora parece que seu temor só tende a piorar, então ele gagueja enquanto diz que tá feliz por ela estar viva. Com medo da postura da protagonista, Uzuki se esconde atrás do cirurgião,
causando remorso a Yuri por ter assustado o moleque. Kazuma informa que tá cuidando das feridas dele e pede pra Honji não encher o saco do garoto, o que fez a garota se irritar por ser confundida com uma valentona. Perto dali, Kwon pergunta ao Sniper se o inimigo ainda tá forçando as pessoas a usarem as máscaras. O mascarado acha que sim e responde que eles poderiam usar o poder do canhão, caso soubessem a localização deles. Porém, Kwon não gostou muito dessa ideia e revela pro Sniper que Rika é refém dos inimigos, portanto o canhão também eliminaria ele. Falando de Rika, seu interrogatório tá prestes a começar por Kusakabe, e ela inicia informando que depende dela se ele vive ou morre. E assim, Rika conta que seu grupo possui um próximo de Deus capaz de controlar 5 anjos, mas que não tem intenção de se tornar um Deus completo, e não sabe nada sobre o canhão, lembrando a ela que ele foi sincero apenas por sua promessa de não machucar nenhum dos seus amigos. Kusakabe pensa que não tem motivos para se preocupar com Rikuya, mas por precaução confirma se Rika estava dizendo a verdade. Com isso, ele percebe que os mascarados conseguem enxergar a atividade cerebral das pessoas, identificando quando alguém está mentindo ou dizendo a verdade. Por exemplo, Rika então decide desviar a atenção do Rikuya e impedir que Kusakabe descubra sobre sua irmã. Nesse momento, o celular dela toca e Kusakabe descobre que a Pena Branca falhou em eliminar o Sniper mascarado. Ao escutar a conversa, Rika percebe que seu amigo ainda estava vivo e Kusakabe nota sua reação. Então, após desligar o telefone, ela pede para ele contar sua relação com o Sniper. Rika explica que conhece ele bem, porém depois que se tornou um anjo, seu amigo perdeu a memória e sumiu. Kusakabe observa que Rika estava dizendo a verdade, mas nota que ele também estava escondendo alguma informação e decide fazer ele perder a compostura para contar o que está acontecendo. Então ela agarra seu braço e diz que ele é um cara forte e talvez ela devesse colocar uma máscara nele para o transformar em anjo, assim como fez com o Sniper. Ao descobrir que Kusakabe foi a responsável pelo que aconteceu com seu amigo, o garoto fica com raiva. Ela pensa que ele vai acabar soltando alguma informação, mas ao invés disso, Rika acerta sua própria cabeça no chão com bastante força. Ele ri e diz que com o comentário dela dava para entender que a força de um anjo é determinada pelo operador, e se esse fosse o caso, ela cometeu um erro ao dar pro Sniper o poder da máscara e um rifle, porque ele pode ter ganhado força suficiente para derrotar os 30 mascarados controlados pelo Aikawa, o que com certeza faria ela ser repreendida. Kusakabe percebe que Rika não estava mentindo, mas supõe que o poder do Sniper seja apenas uma suposição, mas ao se lembrar dele, ela fica com medo de Rika tá certo. O garoto pensa que quase se deixou levar pela raiva, mas conseguiu se controlar e desviar toda a atenção da conversa para Sniper, confiando que seu amigo dá conta desse peso. Em seguida ele desmaia de fraqueza e Kusakabe pede para a jogadora mascarado levar para a enfermaria, porque caso acontecesse algo com ele, ela seria repreendida. Enquanto isso, Sniper descobre que Rika foi sequestrado, mas confia que seu amigo vai saber lidar com a situação, apesar dele poder ir atrás de Rika para salvá-lo. Mas assim que pensa isso, sua máscara o repreende e Sniper percebe que em breve vai sofrer com a hibernação, assim como aconteceu com Mayuko. Kwon fica preocupada e pede desculpas por não conseguir interferir no seu cérebro sem que ele esteja inconsciente. Sniper diz que ela não precisa se desculpar e que conta com a sua ajuda quando chegar a hora. Depois começa a chover pela primeira vez desde que eles chegaram naquele mundo, e Kazuma comenta sobre um inimigo que atacou ele e Ein, que planeja eliminar todos os próximos de Deus e solicita a ajuda de Yuri para lidar com ele. A garota pensa que provavelmente os dois estavam enfrentando o mesmo inimigo e aceita cooperar, apesar de ter se assustado ao descobrir que a pessoa consegue controlar 30 anjos. Porém, ela entende que estava mais forte agora com aliados. Em seguida, o telefone da Mayuko toca. Ela atende e descobre que Sniper vai passar pela hibernação em breve. A garota explica a situação para Yuri e ela pede de uma forma ameaçadora para Kazuma ficar de guarda, porque as duas teriam que ir para o andar de cima. Depois que elas saem de perto, ele comenta com Uzuki como Yuri é assustadora, mas o garoto diz que ela não parece ser uma má pessoa e lembra um pouco o jeito da sua mãe. No andar de cima, Kwon explica que Sniper ainda está consciente e pediu para falar a sós com Yuri. Ela então entra em um quarto estilo japonês para conversar com ele, embora ainda tivesse um pouco receosa. Yuri começa pedindo desculpas por ter sido grossa e ter evitado ele, mesmo depois dele ter se tornado um aliado. Sniper responde que ela e Kwon se preocupam com coisas banais e diz que aquela formalidade não combina com o jeito dela, fazendo a garota perceber a semelhança do Sniper com seu irmão. Ele então entrega a foto que tinha dela e explica que Rika era seu amigo, sendo a única coisa que ele conseguiu lembrar, mas que esperava que ela pudesse ajudar ele de alguma forma. Enquanto isso, Rikuya conversa com um dos seus anjos pelo telefone e repassa as informações para os outros. Um helicóptero pousou perto dele e apesar de não ter ficado claro se Rika estava ou não lá, vale a pena ir investigar depois de escurecer para ficar mais difícil do inimigo ver ele se aproximando. De volta para Yuri, ela conta para Sniper que eles também estão com um grupo de Rikuya, enquanto aproveita para fazer um chá com um conjunto que achou dentro do quarto. E Sniper observa que ou ela é tranquila como Kwon ou tem a mesma curiosidade de Rika. Depois ele entrega um copo pro Sniper. Ele tira sua máscara para beber o chá e diz para Yuri ver seu rosto, porque talvez ela conseguisse reconhecer ele. A garota se aproxima e fica impressionada ao ver como
Sniper é um cara bonito, mas diz que infelizmente não conhece ele, porque caso contrário se lembraria da cicatriz perto do seu olho esquerdo. Porém, quando ele coloca sua máscara e seu chapéu, Yuri lembra que seu irmão também usava um, e que ele dizia que uma pessoa que ele respeitava tinha um chapéu igual. Sniper tenta se lembrar de algo, mas isso ativa sua máscara novamente e ele percebe que a hibernação estava próxima. Então ele se apressa e explica que deixou um celular do inimigo com Kwon, sendo provavelmente a chave para eles conseguirem localizá-lo, mas pede para ela priorizar sua própria segurança ao invés do mundo, caso as coisas fiquem feias, porque ele tem certeza que Rika diria o mesmo. Com essa conversa, Yuri finalmente percebe que Sniper é realmente um aliado e fica feliz por ter alguém tão forte ao seu lado. Depois ela pega o celular do inimigo com Kwon, além do celular da Mayuko, para poder falar com Hikoya, já que quebrou seu dispositivo. Em seguida, Kwon e Mayuko entram no quarto para salvarem Sniper, enquanto Yuri pensa que todos precisam estar preparados para quando o inimigo chegasse. Enquanto isso, o investigador mascarado recebe uma missão de Aikawa para descobrir se existe um outro jogador mais forte do que Sniper. De volta para Sniper, depois que ele entra no estado de hibernação, Kwon e Mayuko são transportadas para um outro lugar. O programa da máscara de Mayuko aparece para dar seu apoio e explica que as duas estão dentro da consciência do Sniper, em um sonho, apesar de não saber onde está o programa de máscara dele. Mayuko fica preocupada porque Sniper não tinha muito tempo, mas Kwon consegue sentir sua presença com seu poder e guia elas até uma versão criança dele, porque aquele sonho era parte do seu passado, apesar dele reconhecer as duas. Kwon fica tímido e corre para trás da Mayuko, decidindo não olhar para o rosto do Sniper. Ele então guia as duas até seu programa de máscara, que estava tranquilamente conversando com Rika, que também estava na sua versão criança. O garoto chama Sniper de Yu e ele percebe que antes Rika tinha chamado ele de Makoto, o que o faz se perguntar se seu nome seria Yu Makoto. Em seguida, Kwon se aproxima e usa seu poder de Deus para ordenar que o programa da máscara de Sniper devolva sua consciência. Mayuko pensa em ajudar, mas seu programa aconselha ela a não fazer nada, porque os sentimentos da Kwon estavam ainda mais fortes do que quando ela curou da hibernação, porque a garota estava muito mais perto de se tornar uma deus completa. E assim, Kwon consegue livrar Sniper dos comandos de desespero e de eliminar pessoas, porém diz que infelizmente não conseguiu livrar o comando de tirar a própria vida, e por isso seria mais seguro para ele se continuasse usando sua máscara. Além disso, iria demorar mais ainda para que ele recuperasse sua memória. Mesmo assim, Sniper agradece a ajuda dela. De repente, Kwon cai no chão e percebe que chegou ao seu limite e pede para eles irem logo. Rika percebe que seu amigo estava indo embora e começa a chorar, deixando Sniper um pouco mal. Enquanto isso, Tanabe termina de consertar o rifle de Yuri. Ele entendia um pouco de armas devido ao seu trabalho em indústrias de máquinas. Uzuki também mostra entender um pouco do assunto por conta dos jogos que ele costumava jogar. De repente, eles escutam um grito de socorro de uma garota. Sem pensar, Yuri decide ajudar e pede para os outros tomarem cuidado e protegerem o prédio. Ela corre na direção do grito, passando pelo investigador mascarado, mas quando finalmente chega na sala onde a garota estava, ela percebe que chegou tarde demais, porque a garota já tinha sido morta por 4 mascarados. Depois de um tempo, Yuri se recompõe e enfrenta eles, mas os 4 se protegem atrás de um escudo e usam um passo de dança para dificultar que Yuri acerte eles. Ela decide usar seus poderes para vingar a morte da garota. Primeiro, Yuri usa sua força para derrubar o mascarado que estava com o escudo, conseguindo eliminar ele e um outro facilmente. Depois, ela esquiva de todos os golpes dos 2 que sobraram, graças à câmera lenta, e elimina eles ao mesmo tempo, deixando o informante de Aikawa, que observou a cena toda, tremendo de medo. Após a cena, Yuri cobre o rosto da vítima que não conseguiu salvar, e lamenta que sua força não foi o bastante para chegar a tempo. Ajoelhada, ela sente o cansaço por esses dias tão intensos, enquanto o mascarado investigador envia novas evidências da próxima de Deus para o seu mestre. Enquanto ele observa as armas de Yuri, ele fantasia em sua mente um momento fictício, onde se fotografa após eliminar a garota, e por isso sendo homenageado por seu líder. A simples imaginação desse evento causa um êxtase no investigador, e o descontrole dos seus impulsos faz ele entrar pela porta onde estava a espreita. No zigue-zague estranho, ele se aproxima lentamente de Yuri Honjo, enquanto balbucia sua vontade de servir ao seu mestre, Aikawa. O aspecto lento e moribundo do investigador termina subitamente, quando ele abre seu sobretudo, revelando uma quantidade obscena de adagas, até que joga 8 delas na direção de Yuri, obrigando ela a desviar e se proteger atrás de uma pilastra. Enquanto caminha em direção à sua inimiga, o investigador revela que Mamoru Aikawa prega um sistema de seleção baseado na eugenia, eliminando os incompetentes, que são a maioria nesse mundo maligno, deixando espaço apenas para os superiores. Enquanto propaga o discurso do mestre Ai, o mascarado continua perseguindo seu prêmio, tentando deixar o alvo longe das suas armas, mantendo assim sua vantagem. No meio da batalha, o investigador consegue desbloquear sua habilidade de linguagem e suspeita que seu amor pelo mestre pode ter alinhado seus comprimentos de onda aos dele. Então ele levanta a mão para o céu enquanto repete sem parar o nome do mestre Aikawa, deixando Yuri curiosa para saber quem é essa pessoa que ele menciona. De repente, uma faca atravessa o campo e é fincada num braço do investigador, até que Mayuko surge derrubando o alvo e imobilizando
chamando ele. Ela conta pra Yuri que não conseguiu ligar pra ela e que Kwon e o Sniper estão dormindo juntos na base. Yuri pede explicações sobre o caso, mas a amiga responde que não tem tempo agora, porque elas precisam lidar com o inimigo. Assim, Yuri tira a máscara do lacaio do Mamoru e aponta a arma pra ele, questionando quem é esse tal de Aikawa. Enquanto vemos cenas do mestre Ai analisando estratégias de guerra, o investigador explica que esse reino perverso é um chamado para transformar o mundo real e uma chance de restaurar a humanidade da sujeira onde tá presa. Yuri só vê loucura nas falas do lacaio, enquanto ele diz que o vencedor desse reino tem o dever de mudar o mundo, e é claro, esse vencedor só poderia ser Mamoru Aikawa. Cansada de tanta baboseira, Yuri repudia o discurso e jura a morte de Mamoru. Por fim, ela acaba com o investigador. Voltando aos planos de Mamoru, ele decide usar uma carta na manga, conhecida como o Grande Anjo, aquele que destrói tudo. Além dele, Kusakabe e o Nadador também são delegados a essa missão. Voltando ao quartel-general, o Sniper é acordado por o trovão e vê que Kwon tá dormindo no colo dele. Em seus pensamentos, ele se pergunta se Rika ainda tá vivo. Ainda refém, o garoto Honjo tá inconsciente e sob os cuidados de Kusakabe. Depois de alertar ele que as coisas ficaram mais complicadas depois dele ter evitado o interrogatório, ela enxerga o Nadador eliminando uma vítima e jogando ela do prédio, deixando a Angie irritada. No meio disso, a mascarada chinesa de Yoshida tá escondida e informa o mestre sobre a localização do inimigo. Kusakabe tá nervosa com a postura precipitada do Nadador, mas lembra que o Grande Anjo é muito pior. Numa lembrança, todos estão num corredor cheio de pessoas no chão, certamente mortas por aquele que destrói tudo. Ela conta que a intolerância dele ao mal desencadeia seu poder aterrorizante, tornando ele um anjo desgarrado, ou como ele mesmo se denomina, o guerreiro absoluto da justiça. Nessa memória, Mamoru alinha suas ondas com as do Grande Anjo e sela os poderes da sua máscara, tornando o Grande Anjo um de seus servos. Após a lembrança terminar, um anjo chamado Dai entrega um equipamento de chuva para Kusakabe, e ela ordena que o mascarado se prepare para a missão de eliminação. Longe dali, Yoshida recebe as informações da chinesa mascarada e descobre a localização de Honjo. O Kihara estava próximo e elogia a beleza da Anjo, mesmo que ela tivesse de máscara, e então eles são brindados com uma selfie da chinesa biscoitando. No quartel-general, o Sniper conta que finalmente está conseguindo olhar diretamente para Yuri, depois do sonho, enquanto Kwon dorme pensando no atirador mascarado. Já Rika finalmente desperta, e Kusakabe avisa que vai sair para resolver alguns problemas. O garoto pergunta do que se trata, mas era segredo. Dai se intromete e conta que eles vão acabar com todo o mal em nome da justiça, e o comportamento atrapalhado dele faz Rika se perguntar por que eles estariam acompanhados de um anjo tão fracote. A serva mascarada fica responsável pelo Honjo e o grupo vai embora. Porém, Yuri também recebe a localização do seu irmão, e a equipe de Yoshida aguarda instruções para o resgate. Como é inexperiente, a garota surta e não faz ideia do que fazer, mas Sniper tranquiliza a garota, apesar de não estar sendo um grande exemplo naquele momento de serenidade. Enquanto isso, a chinesa continua atualizando seus superiores sobre os inimigos, além de tirar belas selfies pro Yoshida. Ela envia fotos do grupo de Kusakabe, fazendo a protagonista e seus companheiros se prepararem para um embate. Nessa hora, Kazuba estava analisando o investigador e revela que não consegue controlar um mascarado dominado por outro próximo de Deus. Por mais que tenha tentado invadir o cérebro dele, não conseguiu nenhuma informação útil, porque lá tinha uma forte barreira que não deixava ele atravessar. Porém, ao menos conseguiu desenvolver uma nova habilidade, a de inibir o movimento de um anjo. Para testar essa habilidade, o Sniper serve de cobaia e Kazuba aponta o dedo para ele. A ideia é fazer o mascarado olhar pro dedo e obedecer a ordem que é dada. Então Kazuba grita o comando de parar, fazendo um campo magnético sair dos seus dedos. Porém, Sniper tá tranquilo como um grilo e acende outro cigarro, provavelmente o 59º do dia. Assim, o Thomas Shelby mascarado declara que a capacidade de Kazuba parar os movimentos é real, porque ao levantar sua mão, ela ficou paralisada por um instante, e que esse segundo, por mais que pareça pouco, pode ser um movimento decisivo em uma batalha entre anjos. Por ser uma habilidade útil, Yuri decide contar toda a verdade ao Kazuba. Enquanto isso, Kwon tava com o terno do Sniper nas mãos, sentindo aquele cheiro gostoso de roupa suja há semanas, com suor de trocação de tiro e alguns respingos de sangue dos inimigos, até que o dono do terno aparece no quarto, preocupado por ter escutado alguns barulhos estranhos, vindos de dentro. Sniper pede pra Kwon se preparar, porque a batalha vai começar em 1 hora. Enquanto a garota se alimenta, ele reflete sobre como ela tá tão próxima de Deus e precisa ser protegida a todo custo. Após descobrir a verdade, Kazuma tá comendo pizza com seus companheiros, e numa conversa com o Zuki, eles concordam que a melhor opção foi cooperar com Yuri ao invés de Mamoru Aikawa. Por fim, a criança parabeniza o cirurgião pela escolha, já que considera a garota Honjo gentil, além de muito forte. Com isso, vemos a preparação de cada um dos personagens para a luta, cada um com seu método de concentração, alinhando corpos e mentes para o momento mais decisivo desde o primeiro dia no reino. Momentos antes da batalha começar, Sniper decide com a equipe que o trunfo será o uso do canhão elétrico, até que vemos Kusakabe já nas proximidades do prédio inimigo, organizando algumas granadas de fumaça. Sniper tá de tocar em alguma cobertura e percebe a presença inimiga,
mas ao focalizar o alvo, percebe que era a mulher que colocou a máscara nele, tornando ele esse monstro. Tomado pelo ódio, ele se precipita e dispara, mas Kusakabe se esquiva e revida com uma granada que, ao ser ativada, envolve o ambiente com uma cortina de fumaça, impedindo a visão do atirador mascarado. Sem chances de encontrar adversário, ele se vira para Uzuki e pede pro garoto contar sua história. No meio do campo de batalha, a fumaça se dissipa ao ponto do nadador e Dai verem que estão encurralados. Yuri não entende a postura patética do anjo de roupa colada, que liga pro seu mestre como uma criança, perguntando o que fazer agora. Nesse momento, Mamoru liberta o selo de Dai. Com o comando, os olhos de Dai são tomados por uma fúria incontrolável, carregando tanta energia que uma explosão enorme acontece, causando o espanto de todos. Então Dai finalmente se transforma no grande anjo, aquele que destrói tudo. Como a ligação ainda estava no ar, Aikawa se identifica pro mascarado, lembrando que foi ele que excelou todas as habilidades do anjo, causando toda a sua dor e sofrimento. Ainda por cima, ele finge que tá no quartel-general de Yuri e sua equipe. Instigando a sede de vingança do grande anjo, Aikawa desafia o anjo a eliminar ele, mas afirma que seus subordinados vão tentar impedir que isso aconteça. A grande jogada era dar a entender que Yuri, Mayuki e Ein eram lacaios, e que o grande anjo deveria passar por elas se quisesse chegar até o mestre Ai. Então o mascarado pega sua barra de ferro e acerta o chão com força, levantando uma onda de poeira que tira a visão das garotas. Quando elas recuperam a vista, o grande anjo tinha aproveitado esse tempo para pular por cima delas e correr na direção do prédio, afirmando que não tem tempo para peixe pequeno. Preocupada com Kazuma, Ein não pensa duas vezes antes de perseguir o grande anjo. Já Yuri precisou convencer Mayuko a proteger a base, porque sua amiga estava preocupada em deixar ela sozinha, mas a protagonista diz que se garante contra o nadador. Com tudo resolvido, o nadador arremessa um enorme exaustor em Yuri, que desvia. Enquanto o mascarado ameaça a garota de morte, ela transforma esse duelo numa vingança pessoal, já que o nadador foi um dos inimigos que raptaram seu irmão. Distante dali, a mascarada fuzileira pretende se aproximar para ver o confronto de perto. Já Kusakabe se livra da fumaça com dificuldade e ela pensa estar delirando, quando escuta a voz de uma criança gritando por sua mãe. Após atravessar a ponte, o grande anjo dá um salto enorme e começa a escalar o prédio na procura do seu aprisionador, mas Sniper dispara contra a testa do anjo. No momento em que ele facilmente segura a bala com uma mão, Sniper percebe que Aikawa realmente contratou um matador com experiência. Então o grande anjo consegue entrar no prédio através de uma vidraça quebrada, e Sniper se agiliza para tentar evitar o pior. Ainda na cobertura, ele vê Kuon tremendo de medo, mas tenta acalmar a aflição da garota com a mão estendida, prometendo que vai proteger ela a todo custo, até que ela retribui com um abraço afetuoso. Lá dentro, o grande anjo encontra a pizza fria de Kazuma e companhia, mas come tudo assim mesmo, porque ele sabe muito bem que saco vazio não para em pé. Sorrateira, Ein aproveita a distração do inimigo e ataca ele, porém o corpo do grande anjo se dissipa por completo e ele aparece novamente atrás da garota, explicando que aquilo era uma mera imagem residual. Ela ataca várias vezes, mas o rival se esquiva de todos os golpes sem problemas, enquanto termina de comer sua pizza. Como é um fã de duelo de espadas, o grande anjo segura sua barra de ferro como se fosse uma, e ao atingir a katana de Ein numa investida, ele corta a arma da garota ao meio. Com o duelo controlado, os olhos do monstro brilham pela iminente chegada da justiça, mas logo eles se apagam quando o mascarado percebe a presença de Mayuko e Kazuma. O cirurgião reflete sobre como quase desistiu de tudo, deixando Ein pra trás, junto com todos os outros. A possibilidade de morrer aterroriza um homem, porque a morte é o fim de tudo. Porém, enquanto somente projeta a imagem da falecida Zuei ao lado de Ein, ele percebe que vale a pena lutar por quem se ama, portanto não poderia se dar ao luxo de fugir. Então o grande anjo bate no peito, jurando destruir toda e qualquer injustiça. Mas Kazuma usa o comando de inibir o movimento no mascarado. Com o inimigo paralisado, Ein e Mayuko acertam ele por um tris, aproveitando os 0,8 segundos que ele ficou imóvel. Kazuma se empolga com a própria capacidade e se concentra em recuperar o fôlego para usar sua habilidade de novo. Já o grande anjo, que achava que Kazuma era apenas um cientista perverso, agora pensa que ele é um mago. Portanto, ele escolhe o cirurgião como alvo e retira a bala do sniper da sua bota e energiza ela, dando um peteleco que dispara o projétil na velocidade de um rifle. Ein tenta impedir que a bala chegue no seu mestre, mas como sua espada está cortada na metade, a lâmina não tinha tamanho suficiente para alcançar o trajeto do tiro. O disparo atinge o médico. No mesmo instante, sua pupila chega e pressiona o ferimento com um pano, na tentativa de estancar o sangramento. Vendo que a situação estava feia, Mayuko manda Ein levar Kazuma embora e buscar socorro. Sozinha contra o grande anjo, Mayuko Nishi sofre com as sequelas da máscara, causando a projeção da imagem da sua outra versão anjo, enquanto ela se questiona se realmente conseguiria derrotar um oponente daquele nível. Sua imagem mascarada compartilha um plano que as duas mantêm em segredo, então ela anuncia que vai executar a ferramenta de desfragmentação em 3 minutos, portanto é função da Mayuko ganhar esse tempo. Impaciente, o grande anjo repete seus bordões sobre acabar com a injustiça, mas em algum momento chama Mayuko de maligna, e vemos que a garota claramente sentiu o baque. Assim ele se teleporta
teleporta pro lado dela e bate seu bastão no chão. O impacto é tão profundo que a pressão do ar arremessa Mayuko contra a parede, deixando seu ouvido zunindo. A sua versão de máscara informa que foi só uma pequena lesão no tímpano, mas que a capacidade de analisar e processar ondas sonoras foi completamente restaurada. Restam 2 minutos e 42 segundos até a ferramenta completar a tarefa, então Mayuko ainda tem um longo caminho pela frente. Visivelmente abalada pelo golpe sofrido, ela tem uma clara impressão que vai morrer, mas promete cair atirando, até que Sashi Utanabe surge na sala com sua lança e anuncia que vai punir aquele vilão insolente, um covarde que ataca garotas feridas. Girando sua arma no ar, ele consegue a atenção necessária do oponente para que Sayoko fugisse. Numa distância segura, ela deseja que Tanabe sobreviva e tenta ir embora, mas a projeção dela lembra que a ferramenta de desfragmentação completará a tarefa em 2 minutos. Enquanto isso, Yuri e o nadador travam uma batalha mortal no lado de fora do prédio. Em um local afastado e escuro dentro do prédio, a projeção mascarada de Sayoko conta que o procedimento vai apagar coisas desnecessárias no seu cérebro para que ela ganhe poder de processamento, aumentando assim seu poder. No caso, essa coisa desnecessária era justamente a sua versão de máscara. Então, enquanto ouvia uma contagem regressiva de 10 segundos até o início do processo, Sayoko sente uma leve tristeza por ver parte de si indo embora, até que a contagem termine e o procedimento se inicia, libertando ela do peso do seu passado em suas costas. De volta à sala do duelo, Tanabe foi derrotado por apenas um dedo do adversário, e o grande anjo vai até o corredor, onde encontra novamente Mayuko Nishi, que está transbordando poder em todo o seu corpo. Rapidamente ela ataca o inimigo com uma intensidade jamais vista antes, enquanto reflete que está perdendo cada vez mais sua humanidade, mas que isso não importa desde que ela tenha Yuri ao seu lado. E a protagonista, tentando manter o nadador afastado, vê o rival colocando seu óculos de mergulho e sumindo na fumaça. Dessa forma ele surge por trás da garota, mas ela percebe e dá uma cotovelada no rosto do oponente, quebrando sua máscara. Tonto e indefeso, ele ameaça implorar por misericórdia, mas Yuri Honjo dispara 2 vezes contra o nadador, fazendo ele cair para trás. Desesperada pela vida dos amigos, ela corre em direção à base, e não percebe que o nadador ainda estava vivo, se questionando se a vida dele tem algum valor. Na cobertura, Uzuki pensa que sua equipe está fugindo e se recusa a fazer o mesmo. Mesmo sendo uma criança, seu senso de empatia estava evoluindo ao ponto de não querer abandonar seus amigos. Já Kuon não consegue parar de tremer, no momento em que sua energia cresce em intensidade, tomando seu corpo cada vez mais. Alguns andares abaixo, a situação de Sayoko ainda está muito complicada. Mesmo após a limpeza cerebral, um filme passa na sua cabeça com todos seus companheiros que estão dando a vida pelo grupo, e ela tenta se manter de pé, mesmo estando terrivelmente exausta. O grande anjo ameaça atacar, mas o corte no seu joelho estava pior do que ele pensava, prejudicando seu equilíbrio. Nesse momento, as emoções de Kuon se intensificaram até causar um pequeno delírio na garota, fazendo ela imaginar que está casando com um sniper mascarado. Mayuko Nishi se lembra de um comando ensinado por ele, que consiste em dizer uma frase que jamais seria dita por essa pessoa. Dessa forma, ele poderia ouvir a frase e descobrir a localização de quem falou. Então Mayuko pula pela janela e grita que não aguenta mais, ao passo que Sniper localiza a parceira e diz para Kuon acionar o canhão. Mayuko consegue entrar de novo por outra janela alguns andares abaixo, e percebe o que está prestes a acontecer. Com isso, toda a energia de Kuon é canalizada para a torre e o canhão elétrico dispara contra o grande anjo. A fuzileira mascarada ainda é distante e acha que eles estão atirando contra eles mesmos, enquanto Aikawa se assusta com o fato de terem usado o canhão tão cedo. Kusakabe tenta avisar seu chefe sobre o ocorrido, mas Sniper dispara no celular dela. Assim que ela olha pro atirador, ela nota Suzuki ao lado dele, e um curto-circuito da máscara mostra que ela é a mãe do garoto. No interior do prédio atingido, Sayoko tá muito debilitada e implorando para a estrutura não desmoronar, quando o grande anjo surge vivo por entre os escombros. Ela claramente não acredita que isso tá acontecendo e se entrega pra morte, porém o grande anjo usou toda a sua força para escapar do projétil. Devido à onda de choques, seus órgãos estão comprometidos, mas ele ainda consegue tentar o golpe final em Mayuko, até que Yuri retorne e impede a morte da amiga, derrubando o inimigo com um golpe. Apontando uma arma para ele, ela é interrompida pelo desbloqueio da habilidade de controlar um anjo. Nesse meio tempo, um espião do mestre Ai escuta Mayuko chamando Yuri pelo sobrenome e retorna ao líder para relatar que existe outro Honjo além do seu refém, Rika. Enquanto Yuri fica dividida entre controlar o grande anjo ou eliminar ele, Tanabe chega e argumenta que não é necessário matar aquele mascarado, porque ele tá rendido e ainda pode se redimir. Yuri escuta o senhor e domina o grande anjo, selando seus poderes e trazendo ele de volta à antiga forma de Dai. Celebrando a vitória, o grupo de Yoshida se prepara para resgatar Rika. Porém, nem tudo foi um sucesso. Dentro da base, uma baixa importante é confirmada, e a equipe de Yuri sofre a perda de Kazuma. Abalada, In se lembra do comando do seu mestre, ordenando que ela obedeça Yuri Honjo e
e acabe com esse mundo terrível. Enquanto isso, a Aikawa liga pra Rika e informa que não conseguiu matar seu amigo Yu, o Sniper, mas que descobriu a existência da sua irmã. Rika tenta fingir que não sabe do que se trata, mas a Aikawa provoca tanto com suas ameaças que o garoto finalmente perde a linha e confessa. Ao amanhecer, Yuri e seus companheiros se unem novamente, na esperança de destruir esse reino maldito e salvar seu irmão das garras de Mamoru Aikawa, aquele doido com síndrome de Deus. Porém, uma cena pós-crédito mostra pra gente Rika recusando a proposta do mestre Ai de servir a ele, confiante que sua irmã e seus aliados vão conseguir vir ao seu resgate. Aikawa lamenta não ter conversado mais com o garoto Honjo e levanta um celular no rosto dele, mostrando um código de programação que faz Rika gritar de dor. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!